Nós estamos aqui, né, na oficina de formação. Essa oficina é uma das ações do projeto Formação na Prática e do coletivo Pensando na Educação Física Escolar. A gente aqui tem como objetivo proporcionar esses espaços de formação continuada com o foco na atuação dos professores de educação física da educação básica. Então, a gente traz um convidado para partilhar experiências pedagógicas que ele tem com algum tema, algum conteúdo de educação física e como ele faz isso acontecer na escola. E também é um momento em que todos que estão aqui presentes também podem compartilhar suas experiências com esse tema, assim, e fazer propostas também para a gente dar uma discutida. Pessoal, então, meu nome é Diego. Eu vou começar a apresentação, então, Caio, porque na minha apresentação tem a minha apresentação, que aí fica mais fácil, beleza? Aí eu vou compartilhar a tela aqui. Aí vocês me falam se está tudo certo, beleza? Beleza, já estamos vendo a sua tela. Estão vendo aí? Beleza, nesse momento eu paro de ver vocês, né? Aí qualquer coisa pode ir interagindo, eu não consigo ver o chat, mas vocês podem ir falando, beleza? Tá, tranquilo. Só aproveitar, Diego, que você está falando disso, rapidinho, já que você está dando essa liberdade para a gente ir nessa interlocução com você, né, no decorrer aí da sua fala, né? Acho que para a gente só se organizar, assim, como o Diego também não está vendo o chat, quem quiser, a gente faz essa mediação aí com o Diego, quem quiser mandar pergunta pelo chat ou querer se inscrever, ou então abre o áudio aí cuidadosamente, a gente vai interrompendo o Diego, mas vai estabelecendo essa conversa, tá, gente? É só para reforçar isso que o Diego está falando, que o espaço está aberto para conversa, né, Diego? É isso. Claro, claro. Obrigado. Então, pessoal, a proposta hoje é a gente dialogar um pouco sobre o ensino-aprendizagem da técnica e o empoderamento e autonomia dos estudantes. Esse trabalho, né, essa apresentação que eu vou fazer, ela é baseada no que eu estudei no meu mestrado, né, a minha dissertação com o título O Ensino da Técnica na Educação Física Escolar, uma perspectiva de empoderamento e autonomia, e fui orientado pela Meili, né, pela minha querida Meili Asbulinhales, minha professora, orientadora, amiga salvadora aí no meu mestrado. Então, vou me apresentar. Eu sou o Diego Tavares Marcossi, eu acho que muitos aqui já me conhecem, né? Já conheço algumas pessoas que estão aqui. Formei em licenciatura na UFMG em 2007 e bacharelado em 2008. Terminei o mestrado em Educação Física Escolar também na UFMG em 2020, né, no programa de mestrado profissional. Tenho duas especializações, uma pela Gama Filho em Educação Física Escolar e uma pela Unileia em Avaliação da Educação, Avaliação Educacional. Atualmente, trabalho como professor da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, que é onde eu fiz o meu trabalho, né? Já tem 10 anos que eu sou professor concursado da rede. Coordeno também o projeto de danças brasileiras, o projeto Sarandeiros, no Colégio Salesiano, com alunos de 8 a 18 anos, aproximadamente, porque eu danço também no Grupo Sarandeiros, né? Desde 2006, faço parte atualmente da direção do grupo. Para quem não conhece o Grupo Sarandeiros, é um grupo de danças folclóricas, de inspiração folclórica, de Belo Horizonte, que tem o apoio aí da UFMG. Inclusive, o nosso diretor é o atual diretor reeleito da escola, o Gustavo Cortes. E também, como uma outra experiência muito válida para essa apresentação, é que eu fui professor do Colégio Batista Mineiro, principalmente na unidade Betim, eu dei aula em BH também, mas eu fiquei mais anos na unidade Betim, com ensino fundamental e médio entre 2008 e 2013. Beleza? Então, eu vou falar rapidinho no início, porque eu sempre acho importante a gente marcar de onde a gente está falando. E aí eu preciso que todo mundo saiba, né, tenha em mente aí sobre o que eu chamo da educação física escolar, né, qual que é a concepção de educação física escolar. Então, eu trouxe aqui, né, que a educação física está na escola e, como um componente curricular, é responsável por tratar pedagogicamente das práticas corporais produzidas pelos seres humanos ao longo de sua história cultural. Os jogos, esportes, ginásticas, dança, lutas, tendo em vista a melhoria da qualidade de vida, o exercício da cidadania, garantia do direito do aluno de conhecer e usufruir as práticas corporais disponíveis na cultura, bem como de se educar para o lazer, de maneira que possam agir de forma autônoma e crítica. Beleza? Então, é desse lugar, né, de educação física que eu vou falar hoje, pensando principalmente nesse pensamento de Paulo Freire, que é ninguém educa ninguém,
ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Né? Então, marcando esses dois lugares que eu inicio hoje essa oficina. E eu conversei muito com o Caio, assim, né, como dar, né, uma oficina, porque a palavra, para mim, sempre me remete a algo prático, aquela coisa de assim, alguém te ensinando a fazer algo, eu sei na prática, aprendendo. E para fazer isso online, ainda mais dentro dessa perspectiva dialógica, assim, eu achei algo muito difícil, tanto que eu falei, pô, mas a gente precisa chamar de oficina? Porque, na verdade, eu entendo isso como um momento, né, como o Caio falou, como alguns aqui já falaram, de compartilhar. Né? Eu compartilhar uma experiência, queria que a gente pudesse realizá-la na prática, porque tem algumas coisas bem legais, mas como não é possível, eu tentei trazer aquilo que eu tinha do meu estudo, que foi muito prático, né? Ele foi prático o tempo inteiro, né, na sua execução, o máximo possível para a gente poder discutir aqui, mas já adiantando, né, já pedindo desculpa, em alguns momentos eu tenho que trazer alguns relatos, algumas citações, algumas coisas que, claro, que nós não estamos na prática, pode ficar mais maçante, né? Aquela coisa de ler um slide que tem, às vezes, uma fala de um aluno, né, transcrita ali, seria muito mais legal se a gente pudesse estar ali na prática, discutindo e experimentando. Beleza? Eu vou só marcar, gente, para vocês entenderem quem é o Diego. Eu entrei no curso de Educação Física para trabalhar com treinamento. Então, eu ia trabalhar com musculação, eu fui bolsista do laboratório de musculação por 3 anos, fui monitor das disciplinas de teoria, treinamento e também de musculação por 3 semestres. Me aproximei muito do Fernando Vitor, né? Que foi, inclusive, meu coordenador no laboratório de musculação por muitos anos, a gente até mantém uma amizade. E a minha monografia, gente, ela foi totalmente na área da musculação, análise da concentração de lactato em diferentes cargas de treinamento. Então, eu estava todo marcado para trabalhar com treinamento, estudei muito isso, até que, no 5º período, eu fiz a disciplina de prática de ensino, né, uma disciplina do currículo antigo, com minha querida Andréia, né, que foi uma pessoa, aí, eu falo que um divisor de águas no meu curso, né, que foi pela primeira vez que eu me vi trabalhando na educação física escolar a partir da Andréia, né, das problematizações, das discussões. Então, por isso que eu falo que eu acho que o debate, né, a conversa sobre a educação física escolar é muito rica, né? E foi só com a Andréia problematizando que eu e Petrônio, né, Petrônio Alves, acho que todo mundo conhece, coordenador de Santo Agostinho de Contagem, a gente era sempre dupla e a gente entrou na disciplina da Andréia e falando assim, é isso, a gente quer trabalhar com educação física escolar. E aí, por que a técnica, né? Por que, então, assim, aí eu formei, fui trabalhar na educação física escolar, não abandonei totalmente o treinamento, eu ainda faço um pouco coisas do treinamento, eu sou inclusive preparador físico dos Sarandeiros há muitos anos, mas eu fui estudar, né, trabalhar com educação física escolar, e no meu mestrado eu fui estudar a técnica. Mas por quê? Por que falar da técnica? Isso tem muito a ver com a minha trajetória no curso superior. Por quê? Eu entrei em 2003 no FMG, saí em 2008, e desses 5 anos que eu fiquei lá, os 10 períodos, né, 8 da licenciatura e mais 2 do bacharelado, o debate da técnica era algo muito grande, muito grande. Um tensionamento muito grande mesmo no curso, quando se falava da técnica na educação física escolar. Na época, o currículo da licenciatura e do bacharelado era praticamente o mesmo, tanto que você podia formar nos dois ao mesmo tempo. Né? Você não precisava, tinha pouquíssimas disciplinas que eram separadas, pouquíssimas mesmo. A maioria das disciplinas era junto. Então, assim, futebol era futebol. Né? Não tinha ensino de futebol, né? Não, era futebol. E aí, todas as disciplinas dependiam muito de como o professor encarava a educação física. Se o professor fosse alguém da área do treinamento, você ia ver voleibol só na perspectiva do treinamento. Se você fosse ter natação de alguém que tinha uma experiência na escola, você ia ter um enfoque em algumas coisas da escola. Então, esses debates eles eram muito tensos, né? Até porque não tinha uma definição muito clara da licenciatura e do bacharelado em alguns momentos. E aí é o que o Brat fala, né, dessa questão do esporte na escola contra o esporte da escola. A gente percebeu muito durante o curso, eu, meus colegas da minha sala, né, talvez Luísa também corrobore com isso, que a gente tinha um problema muito grande quando era para se tratar o esporte na escola. Porque as disciplinas as disciplinas esportivas, como eu falei, vamos colocar o vôlei, o futsal,
geralmente eram dadas por professores que trabalhavam muito mais as questões do treinamento em si. Então, a gente ficava nessa dúvida. A gente tinha esse debate que o esporte na escola ele reproduzia um modelo esportivista e que a gente deveria desenvolver o esporte da escola. Mas como desenvolver esse esporte da escola se a gente só aprendeu de um jeito? Então, essa questão do ensino da técnica foi muito forte, muito marcante. E até o que o Brat traz, que trouxe alguns equívocos, que, claro, esse debate não foi no núcleo da educação física da UFMG, foi um debate nacional. E o Brat traz quais os maiores equívocos, que tratar criticamente o esporte nas aulas de educação física é ser contra a técnica esportiva, é negar a técnica, ser contra o ensino dela. Então, muitos momentos a gente via isso, que parecia que alguns professores criticavam tanto a técnica que trabalhar a técnica era algo errado. E, ao mesmo tempo, também um outro equívoco é que, se você está ensinando técnica, você é tecnicista. Então, eu me formei muito sem saber exatamente assim, como tratar a técnica, como fazer o meu esporte ser o esporte da escola, se todas as vezes que eu aprendi a técnica, eu aprendi aquela técnica modular. E aí, na minha trajetória como professor, isso foi bem marcante. Em 2008, eu comecei a trabalhar numa escola particular grande, no Colégio Batista. Tive que construir um currículo para educação física, e aí eu fiquei naquela, e agora? Como tratar a técnica? Porque, como eu disse, eu me aproximo muito mais das teorias críticas da educação, do que a gente chama de educação progressista, lendo muito o tempo inteiro o coletivo de autores, que na época era muito forte, o livro Metodologia do Ensino da Educação Física, essa questão da criticidade, e eu, mas como é que eu trato, então, o ensino da técnica? Porque nas minhas disciplinas esportivas, eu aprendi a técnica esportiva. O saque de vôlei é o saque de vôlei. A gente aprendia mais ou menos que era assim, a técnica é essa. O que vai mudar é a sua cobrança em relação a ela. Se você está numa equipe, você vai cobrar lá e tal, de uma forma de desempenho e tudo. Se você está na escola, você vai ensinar essa mesma técnica, mas você não precisa cobrar tanto. Falei, até então, eu aceitava isso. Só que eu tinha esse porém, como tratar essa técnica, Eu tinha uma necessidade de trabalhar com a técnica, mas ao mesmo tempo parecia que eu tinha uma vergonha, porque se chegava algum estagiário, e eu tinha que fazer um educativo de técnica, de chute a gol, de saque, de arremesso, eu ficava assim, gente, será que essa pessoa vai achar que eu sou esportivista, que eu sou tecnicista, Umas coisas meio loucas que a gente tem. E aí, em 2011, eu fui trabalhar na prefeitura, tive também, construí um currículo, e foi a mesma coisa, ainda dúvidas em relação à técnica. Eu já estava mais experiente, já trabalhava a técnica com os meus alunos, ensinava os meninos a ensinar a jogar, como a gente fala, mas ainda não era muito claro. E eu falei, gente, eu ainda preciso me debruçar mais sobre isso. E aí, 2 autores que eu trouxe, na verdade, mais, 2 trabalhos, que falam exatamente isso, que são as dificuldades e indagações frequentes de professores de educação física sobre como realizar e organizar o trabalho docente. E que a educação física ela se encontra entre o não mais e o ainda não. Ou seja, uma prática docente na qual não se acredita mais e outra que ainda se tem dificuldade de pensar e desenvolver. Então, eu vi isso muito claro para mim, que era assim, eu já sabia que a gente estava superando o modelo esportivista, mas para um modelo crítico, legal, aluno, cidadão autônomo, criticidade, aquela coisa, mas e para ensinar o vôlei, como que é isso? Não, a gente pode trabalhar a história do vôlei, pode trabalhar com voleibol em mídia, ok, mas e na hora de jogar? Como organizar esse ensino das habilidades do voleibol? Não fazer? O fazer de uma forma diferente? Qual forma diferente? Então, essas indagações minhas, dos meus colegas de turma, elas se completam aí com a literatura, que fala principalmente dessas dificuldades iniciais dos professores na metodologia e organização do trabalho. E aí, como que surgiu mesmo a ideia de trabalhar isso? Eu fui percebendo, ao longo dos meus anos como professor, que aqueles alunos que mais gostam de educação física são os mais habilidosos, no geral. Porque sabem jogar, porque gostam daquela atividade que ele tem mais facilidade. Então, todos os alunos que desenvolviam algum tipo de habilidade, ou porque já eram habilidosos, ou que aprendiam nas aulas, eles eram mais motivados. E, em contrapartida, aqueles alunos que tinham muita dificuldade, ou na educação física no geral, ou no esporte, ou na dança, ou em alguma coisa, geralmente se afastava mais.
Então, aquela coisa, hoje é futebol. Aí, aqueles que não jogam futebol, assim, nossa, meu Deus, que terrível. Então, eu fui percebendo que muito da motivação para as aulas estava ligada à habilidade, à própria percepção sobre a habilidade. Assim, professor, eu nem não sei fazer isso, não gosto disso. E aí, quando um conteúdo em 2017 para o 9º ano, que eu trabalhei com forró, os meninos sempre têm uma resistência inicial grande ao conteúdo de dança. Mas como eu já estou lá há muitos anos, já tem aquela coisa, tem que fazer, não tem jeito, eles já acostumaram. Já sabem que vai ter a parte de conteúdo de dança. Quando foi no forró, eu tinha uma turma que tinha muita gente do futebol, assim, uma turma que a gente brinca de boleiros. Era a turma dos boleiros. E aí eu combinei com eles o seguinte, olha, nós vamos ter 6 aulas em sala de forró. Depois, eu deixo vocês jogarem 2 aulas de futebol, quem quiser jogar essas outras 2 aulas de vôlei, a gente faz 2 aulas de construção coletiva, né? A famosa aula livre. Eles, ótimo, beleza. Eu falei, só que para isso tem que dançar. Ok. E a gente dançou, foi bem legal, os meninos estavam super motivados. Aí, na última aula de forró, eu falei assim, olha, então a gente está terminando, as próximas 2 aulas vão ser livres. Eles, professor, a gente pode continuar? Tem mais 2 aulas? Eu falei, mas como assim? Vocês no início parecia que ia morrer, e agora vocês querem mais 2 aulas de forró? Professor, é porque no início a gente não sabia, a gente não conhecia e tal. Falei, mas vocês querem mais? Aí eles falaram o que para mim foi o clique que eu já tinha, né? Professor, porque depois que aprende fica mais legal. Ou seja, o saber fazer ou a percepção de saber fazer, né, essa experiência de sucesso, ela deixa mais legal. E aí aumentou esse que a gente chama de envolvimento, alguns de engajamento dos alunos. E a gente teve mais 2 aulas de forró. Eles trocaram futebol por forró. É uma coisa impensável para mim ainda, enquanto professor na prefeitura. E aí foi quando eu desenvolvi essa ideia, que a técnica, gente, ela pode servir como um empoderamento e autonomia para as práticas corporais, o aprendizado técnico. Então, esse é o objetivo do meu estudo, meu objetivo aqui hoje, né, de discutir com vocês, é compreender e analisar esse ensino da técnica relacionando com autonomia e empoderamento. E aí eu desenvolvi, que é o que eu vou apresentar e discutir com vocês, 9 aulas do conteúdo de vôlei, trabalhando basicamente com o ensino das técnicas do esporte. Beleza? E aí, pessoal, o que eu acho mais importante a gente pensar, porque eu fui ler muito, pensar sobre essa questão do professor reflexivo, né? Principalmente do Pérez Gomes, que é um autor que fala muito disso. O que não podemos é considerar a atividade profissional prática do professor como atividade exclusiva e prioritariamente técnica. Né? Engraçado que a gente está estudando a técnica. É mais correto encará-lo como atividade reflexiva e artística, no qual cabe algumas aplicações concretas de caráter técnico. Então, a ideia hoje aqui, a ideia do meu trabalho, a ideia dessas oficinas e a própria ideia do Pensando a Educação Físico-Escolar é que todos nós possamos ser professores reflexivos, refletir sobre a nossa própria prática, refletir, discutir, reinventar, recomeçar, né? Dar sequência àquilo que está legal, mas voltar atrás naquilo que não está. Então, foi a partir disso, gente, que a não habilidade ou a falta de domínio técnico podem ser fatores de exclusão e afastamento das aulas de educação física, que aí vários autores colocam isso, da Olio, Bradolin, Dari, do Altman, inclusive com até alguns dados de pesquisas, assim, no próprio estudo de Bradolin, para o aluno de ensino médio, com mais de 400, 500 entrevistas, ele viu que os alunos que têm uma percepção de mais habilidade, eles estão 7 vezes mais propícios a gostar das aulas de educação física daqueles alunos que se consideram pouco habilidosos. Né? E aí, até alguns autores, a Helena Altman e a Eustáquio, que são pessoas que têm um estudo muito baseado em relações de gênero, elas até discutem, né, a Luísa aí, que é do futebol, que jogou muito tempo, é muito habilidosa, né, até o apelido de fenômeno aí. Essas autoras até discutem que, em alguns momentos, as questões das habilidades, elas até deixam um pouco de lado as relações de gênero. Claro que eu não estou reduzindo as relações de gênero a habilidades, tá, gente? A gente sabe que são coisas muito maiores. Mas as próprias autoras, observando aulas, viram que meninas que são muito habilidosas, elas às vezes são mais solicitadas e mais, vamos falar, respeitadas dentro das aulas, do que às vezes aqueles meninos que são pouco habilidosos. Então, assim, se você tem aquela aluna que joga futebol muito bem, ela é escolhida muito antes daquele menino que eles falam que é o pereba. Né? Então, que esse domínio técnico ele é sim um fator de exclusão e afastamento.
Só que aí é o ponto que eu tenho que entrar o que é a técnica? Né? Quando eu fui falar assim, vamos estudar a técnica. Tá, mas a Meili me perguntou, mas o que é a técnica? Aí, gente, deu um bug na minha cabeça, né? Porque o que é a técnica? Eu aprendi na faculdade que a técnica é a maior eficiência com menor gasto energético. Não sei quem aqui aprendeu assim, né? Porque se eu pergunto para vocês aí, se alguém quiser me responder, o que é a técnica? O que vocês entendem como técnica? Se alguém quiser falar aí. Então, se eu fosse responder, Diego, igual você falou sua experiência, né, com residência pedagógica, que é um programa lá da UFMG, para quem não conhece, que recebe pessoas, graduandos, no final do curso, e aí eles vão na escola e têm essa experiência com o professor, e o Diego relatou que ele perguntou isso, né, e aí os meninos responderam exatamente, maior eficiência com menor gasto energético. E eu confesso que eu responderia sim também, até porque como eu fiz meu TCC em comportamento motor, então você fez em musculação, eu fiz em comportamento, eu responderia sim também. Pois é, cara, e é engraçado, pode falar. Giovana, Diego. Não, eu só ia fazer um comentário rápido, assim, porque primeiro que eu estou aqui te ouvindo, né? E porque eu também tô organizando uma fala, Diego, para um evento da semana que vem, um evento do PROEF e do CEMEF, né? E no evento para falar das humanidades. E aí, te ouvindo, e você ressaltou, e em alguns momentos, a figura da Meili, né? A Meili é uma professora que está desde sempre na minha trajetória, né? Desde a graduação, inclusive pelos grupos de estudo e pesquisa, né? Então, assim, quando você pergunta, né, assim, o que é a técnica, fundamental para mim um encontro com esses outros professores no curso de Educação Física, porque um pouquinho diferente de você e do Caio, né, assim, a minha trajetória ali dentro, ela acabou sendo mesmo construída a partir do campo da educação, da relação com a educação física escolar e tudo mais, né? E é só para demarcar isso, né? Assim, como que os encontros que a gente vai fazendo também, eles fazem toda a diferença, né, no repertório que a gente vai constituindo, né, para ser professora e para ser professora, né? E aí esse contato um pouco, acho que foi me permitindo fazer algumas indagações para coisas que eu vivia na própria graduação já, sabe? Então, é legal te ouvir, né, falando a partir desses lugares, assim. Não, com certeza, Giovanni. E assim, é claro que as coisas são datadas também, né? Por exemplo, eu participei de um currículo, depois tiveram vários outros. Eu não sei nem como está hoje, que igual eu disse, os professores eles assumem algumas disciplinas e essa disciplina toma a cara do professor. E na minha época, assim, a disciplina esportiva, quem falava de técnica era o pessoal do esporte de rendimento, né? Os professores da educação física escolar que eu tive contato não entraram nisso. E aí é engraçado que o Caio falou, mas todos os meus 11 estagiários do Residência Pedagógica, todos, inclusive até aqueles que tinham mais aproximação com a educação física escolar, porque eu tinha uma galera que era mais do esporte, do futebol, mas até aqueles que já estavam em grupos de estudo, todos responderam isso, maior eficiência, menor gasto energético. Todos. E aí eu falei, gente, então não é só da minha época, não. Né, os meus colegas aí, o Valbinho, que está aí há mais tempo, né, não sei como foi isso para ele, mas os meus colegas de sala, meus colegas de profissão nos encontros da educação física e os meus estagiários, todo mundo falando a mesma coisa, então tem alguma coisa aí. E aí a Meili, né, como você mesmo disse, foi aquela que chegou para mim e falou assim, olha, vamos ampliar esse conceito de técnica? Lê algumas coisas aí. E aí eu fui trabalhar a técnica para além das ciências naturais, além dessa maior eficiência com menor gasto energético. E eu me aproximei de dois autores, que é o Josimar Daolio e o Alexandre Vaz, são autores assim, muito lidos, né, na educação física escolar, muito famosos, podemos falar assim, que tratam a técnica enquanto uma experiência humana, né, que amplia muito esse conceito da técnica só como algo do intelecto, da motricidade, né, só o cérebro mandando um estímulo para uma ação motora. Né? Então, aí eu vou ter que demarcar, gente, rapidamente, só sobre esses conceitos para todo mundo entender a partir de agora. Quando eu falar técnica, o que eu estou falando? Basicamente, Josimar Daolio, ele coloca a técnica enquanto algo tradicional e simbólico, que é a partir dos estudos de Marcel Mauss, que é um antropólogo francês,
que Moos traz o conceito de técnicas corporais. Ele fala das técnicas corporais, que são o quê? Produções dos seres humanos dotadas de eficácia simbólica que respondem a certas demandas de uma sociedade. Por quê? O que Daolio defende a partir das ideias de Moos? Que a gente não consegue falar da técnica sem a gente falar da cultura, sem falar do simbolismo que tem aquela técnica, porque o gesto humano ele tem um simbolismo, uma eficácia simbólica. Né? Moos dá vários exemplos, né? Como, por exemplo, o modo de andar de uma cultura e de outra, que não é só aquele que é mais eficiente. O que é mais eficiente? Por exemplo, na alimentação. É mais eficiente comer de garfo e faca? Depende, porque tem algumas culturas que se come com a mão, se come com rachis. Tudo é técnica. Aí eu posso falar qual é a técnica mais eficiente de comer sem falar do simbolismo que é o ato de comer para determinada cultura? Então, o Moos ele amplia a técnica para inseri-la em algum contexto, né, na cultura. E ele fala que não é possível da gente falar na técnica sem falar disso, sem falar dos sentidos, das demandas, da eficácia simbólica, né? Porque falar em eficiência tem que ver qual eficiência. Eficiência mecânica? Mas a gente não está só falando de robôs, a gente está falando de pessoas que estão inseridas em contextos sociais. Né? Então, o Daolio reforça que o ensino técnico não padronizado, né, o ensino técnico ele deve ser não padronizado, não pode ser uma camisa de força impeditiva da expressão dos alunos. Né? Porque se eu trato a técnica somente como algo motor, eu não estou considerando o contexto. Então, o Daolio faz essa aproximação, né, esse diálogo com o contexto e a cultura onde, né, cada um aí vai estar inserido quando a gente falar dos gestos humanos, né, da técnica. E o Alexandre Vaz, que fala da teoria crítica, né, principalmente a partir das obras de Adorno, né, da Escola de Frankfurt, que é a técnica enquanto um prolongamento do braço humano, um conceito de meios dirigidos à autoconservação da espécie humana. Porque, basicamente, resumindo muito assim, o Adorno fala que nessa nossa sociedade, aí eu falo Adorno e Vaz, né, nessa sociedade capitalista, mecânica, reduziu o corpo a uma coisa. Né? O esclarecimento nosso, né, de sermos os senhores da natureza, fez com que a gente sejamos os donos da sociedade, mas também os donos dos corpos. O nosso corpo virou uma coisa. Então, que a técnica ela passou a ser um fim. Ela não é mais um meio, né? Como ele diz, um prolongamento do braço, um meio dirigido à autoconservação da espécie, né? Que o ser humano, através do seu corpo, do seu gesto, conseguiu estabelecer relações com o mundo. Ele conseguiu comer, ele conseguiu andar, ele conseguiu deslocar pelos meios que o corpo dele desenvolveu para isso. Em algum momento, esses meios viraram fim. Ou seja, a técnica passou a dominar. O corpo ele é domesticado. Existe um jeito certo, existe uma maneira certa de se comportar, de vestir, de andar. Ou seja, a gente não é dono, mas a gente não é autônomo mais em relação à nossa própria existência. Né? Basicamente, a ideia de Adorno e Vaz. Então, o que eles propõem é a ampliação e superação da técnica em relação ao rendimento, vinculada não mais ao treinamento, mas sim ao processo de formação e autonomia dos sujeitos. Ou seja, que o ensino técnico não pode estar desvinculado a um processo formativo, não pode estar desvinculado a um processo autônomo. Então, é a partir dessa ampliação do conceito de técnica para algo que vai considerar as experiências, o contexto, né, a técnica enquanto meio, que eu vou marcar tudo que eu falar agora com essa palavra técnica, todas as atividades, tudo que eu fiz. Beleza? Aí, rapidamente, eu vou falar também, porque se a gente vai falar se a técnica traz empoderamento, o que eu considero empoderamento? É um processo de ação social no qual os indivíduos tomam posse de suas próprias vidas pela interação com outros indivíduos, gerando pensamento crítico em relação à realidade, favorecendo a construção da capacidade pessoal e social e possibilitando também a transformação das relações sociais de poder. Tá? É uma citação da professora Ruth Baqueiro, que estuda muito o tema do empoderamento. E quem fala de empoderamento é Paulo Freire, né? Que ele trata principalmente num diálogo, né, no livro Medo e Ousadia, se eu não me engano, que é um diálogo com Ira Shor, que ele fala na necessidade da educação ser uma forma de empoderamento dos alunos, que ele chama do empowerment. Né? Então, para a gente marcar, quando a gente fala assim, então eu vou
a técnica eu vou empoderar os meus alunos. Não. Não é possível ninguém empoderar ninguém. A gente, como professor, a gente é mediador nesse processo, né, de talvez oferecer, possibilitar o desenvolvimento de ferramentas para que os alunos tenham mais capacidade de se expressar, de se inserir na sociedade de forma mais crítica, para modificá-la. Né? Então, o empoderamento é um processo individual de conscientização e passagem de um pensamento ingênuo para uma consciência crítica, e os educadores devem oportunizar aos alunos experiências para o aumento de suas habilidades e recursos, contribuindo para o aumento do controle sobre suas próprias vidas. Beleza? Então, essa educação para o empoderamento permite que educadores e educandos deixem de ser tratados como meros objetos manipuláveis pelo sistema opressor e se percebam como sujeitos pensantes, reflexivos e autônomos, capazes de se libertarem entre si. A proposição é realmente de se pensar numa educação libertadora, progressista, que considere os educandos como sujeitos ativos no e do processo e que não apenas aprendem ou absorvem conteúdos, conhecimentos científicos sistematizados trazidos pelo professor para a escola, para a sala de aula. Então, basicamente, gente, essa é a ideia, que os alunos não sejam só receptores daquilo pronto, daquela técnica modular pronta, quase que traz uma caixinha e fala, toma, isso aqui é o que você tem que aprender. E para a gente fechar essa parte conceitual, que eu acho que já está longa, o que seria autonomia? A capacidade do sujeito de fazer uso de sua liberdade e determinar-se, que é o oposto de heteronomia, a heteronomia que seria aquela pessoa que está sempre submissa a terceiros, ela não é crítica, e é uma condição, não acontece fora do mundo. A autonomia ela está cerceada aí pelas leis naturais, pelas leis civis, pelas convenções sociais, pelos outros. Ou seja, a autonomia ela não é uma liberdade absoluta, ela é limitada por condicionamentos e jamais pode ser confundida com autossuficiência. Beleza? E quem, a pedagogia da autonomia, também Paulo Freire, que está muito presente na minha vida profissional, no meu trabalho, que ele combate essa educação bancária, que eu acho que aqui falou muito bem do que é uma educação para o empoderamento, é exatamente o oposto dessa educação bancária, onde os professores simplesmente jogam o conteúdo para o aluno, que é só um receptor passivo. Seria uma prática docente orientada pela necessidade de possibilitar aos alunos a passagem do estado de heteronomia para o de autonomia. Beleza? Então, a gente fechou essa parte dos conceitos, de como que eu desenvolvi a técnica, o que eu penso sobre a técnica, quais eram as dificuldades iniciais, para falar agora a parte, vamos colocar-se um pouco mais prático, o que eu fiz. Até aí, tá tranquilo, gente? Alguma dúvida, algum comentário? Tá tranquilo, sim, Diego. Eu só queria fazer um comentário quando você trouxe a questão de como que a gente entende a técnica, no primeiro momento, a primeira coisa que me veio à cabeça foi exatamente isso, maior eficiência para menor gasto energético, E aí, quando você trouxe moles, eu falei, gente do céu, eu já tinha ouvido falar de moles, mas isso não me veio em mente em momento algum quando me perguntou o que é técnica, Então, tipo, como que isso na formação fica frisado para a gente, assim, A técnica é maior eficiência para menor gasto energético. E a gente vê outros autores, Mas na hora que questiona a gente, o que está introjetado, a gente reforça, É engraçado, A Elisângela traz muito Marcel Mauss para a gente, assim, e como que isso não vem, assim, para se falar. E também... Pode falar. Desculpa, Diego. Não, eu vou fazer um comentário também, que a gente aprende desde criança a decorar, um conceito. Então, se a gente é adulto aqui, a pessoa pergunta, a gente tem que falar assim, eu sei a resposta. Então, você tem ela decoradinha. Mas a gente não aprende a realmente aprender, a conhecer aquilo que o conceito traz. A gente só decora. E aí, acaba que a gente decora uma forma, uma conceituação. Não, com certeza. E o Marcel Mauss é muito engraçado quando essas reflexões que vocês falaram, porque ele fala exatamente, ele classifica as técnicas geracionais. Então, ele tem uma parte do livro dele que é só técnicas do corpo, técnicas corporais. E eu falo assim, gente, como que a gente passou um curso de educação física inteiro onde a técnica... Gente, o movimento humano, o movimento técnico, o gesto técnico, é um dos maiores objetos do nosso trabalho, do nosso estudo, e como que a gente passou 5 anos na universidade
às vezes escutando o moço, mas sem pegar uma parte importantíssima do trabalho dele, que ajuda demais no nosso trabalho na escola, porque amplia muito, né, essa questão do gesto técnico inserido numa cultura, num contexto. Então, assim, para mim, aí a Meili que trouxe essa reflexão, aí eu fui ler as coisas, e assim, eu dei um nó na minha cabeça, eu falei, gente, claro que eu estava morrendo de dúvida em relação à técnica em 10 anos dando aula. Eu nunca estudei a técnica, eu nunca me propus a estudar aquilo que eu estava trabalhando, eu peguei, né, uma receita pronta e estava reproduzindo. E aí, exatamente isso. Então, gente, continuando Ô, aqui. Diego. O Alder Oi. está com a mão levantada. Ah, tá. Eu levantei a mão aqui, que aquela hora que você fez a provocação, eu não estava podendo falar, mas eu estava ouvindo vocês. Deixa eu sair aqui. Deixa eu baixar a mão aqui primeiro. Enfim, a Giovana a Giovana é colega de turma, né, Giovana? E sobre essa questão da técnica e da educação física, eu não sei que não, mas vocês estão me vendo, tá tudo tranquilo? Eu estou com a tela do Diego aberta aqui no celular. Sim. Enfim, na nossa época, realmente era muito visível os dois campos, né? Ou se pensava na escola, ou se pensava no treinamento, né? E essa dinâmica que envolve a técnica, que é campo das... O áudio do... né? Batizado na educação era algo comum, que não tinha essa. Quando você fala da sua experiência para pensar sobre isso, tem a ver com a sua vivência toda. E aí eu vou olhar, aí você fez o seu estudo com as crianças, né, com os estudantes. E aí, mas isso revela também como que isso nos afeta. Porque muitos conteúdos que a gente trabalha e que a gente tem domínio, seja lá engajamento ou empoderamento, né, sobre algumas temáticas da educação física, elas expressam as nossas experiências pessoais. Sim. Né? Então, são marcas que são bem determinantes para esse ou aquele conteúdo, e, às vezes, conteúdos que, às vezes, a gente não consegue ter tanta dinâmica corporal para fazer e explicar para os meninos, a gente convida alguém que saiba fazer. Então, o fazer é muito da nossa área. É claro que a gente pensa sempre em problematizar e não criar modelos, né? Mas a técnica é um modelo para se fazer, e para o rendimento faz todo um resultado específico, né? A técnica. No caso da escola também afeta, mas é algo que é mais livre, e a gente tenta trazer que os meninos construam esses elementos, né? Não reproduzir apenas, né? E essa questão da experiência, para mim, também foi muito marcante, porque é o que eu vou pesquisar no mestrado que eu estou fazendo. O meu tem a ver com a dança, né? Inclusive, a galera dos Sarandeiros, a perspectiva do trabalho vai envolver essa experiência docente no ensino da dança. Como que se dá esse processo na formação, na graduação ou em formações continuadas, né? Os saberes docentes e o que isso implica, de que forma isso implica na prática do ensino dessas modalidades. No meu caso, vai ser sobre a dança, e até já te antecipar o convite aí para você entrar lá no campo das narrativas. O meu estudo vai ser sobre narrativas. Não, mas eu claro. pedi a fala foi nesse sentido, que não pensar nessa reprodução, mas o tanto que essas marcas, ou de sucesso ou de fracasso, né, repercutem no nosso dia a dia na escola, e pensando nos meninos mais ainda. Então, a prática docente ela é muito ainda determinada pelo sucesso que a gente tem. E aí a gente aborda alguns conteúdos mais do que outros. Claro. Não, eu acho que a gente não tem como fugir, né? Até porque nós somos sujeitos do processo todo, né? Do processo educacional, a gente não está fora dele, e como sujeitos sociais a gente reproduz muito daquilo que a gente viveu, daquilo que a gente passou como experiência pessoal, né? A pessoa pode ser da minha sala no curso superior, igual o Alber falou, mas ela tem mais experiência, ela tem mais habilidade em uma área,
e aí ela se sente mais confortável a trabalhar com isso, ela vai dar essa preferência nas aulas dela. Mas esse debate aqui é exatamente para a gente perceber o quanto que nós somos impactados por isso e que existe outras possibilidades da gente trabalhar, abordar a técnica, sem necessariamente ficar preso nessa necessidade, até nossa como professor, do saber fazer. Né? E aí a gente pode debater isso no final, porque não é o objetivo, mas a minha sala do mestrado, eu tinha 12 colegas e ninguém dançava, só eu. E aí alguns falaram assim, não, mas cara, você dá dança na educação física lá, mas como que é isso? Ah, mas para você que dança é mais fácil, né? Porque eu não consigo nem pensar. E aí eu fiz uma oficina com eles lá uma vez, porque eles pediram, de uma unidade didática inteira de dança, onde o professor não fazia um passo de dança. Tudo os meninos traziam. Só mediano. Faz assim, faz igual ele, vamos lá, e tal. Então, assim, tem possibilidade, sabe? E é o que a gente vai discutir aqui hoje. Que aí, a partir de agora, eu vou falar um pouco da minha escola, né, rapidinho, e como foi o trabalho. E eu já quero deixar uma marca muito clara, gente. Não tenho nenhum objetivo aqui de trazer nenhuma receita de bolo, nem de falar que eu redescobri a roda, nem de falar que isso é a melhor forma ou a pior forma, ou que eu sou o diferentão, nada disso. Eu estou apresentando algo que eu fiz a partir de uma reflexão minha. E eu acho que muitas pessoas já fazem também, né? Algumas pessoas vão falar, Diego, isso aí eu já faço há muito tempo, legal demais. Para mim foi muito novo, né? Com 13, 12 anos dando aula, eu fui pensar nisso só quando eu comecei o mestrado. Que então não tratem essa unidade didática, essas atividades, exercícios que eu vou mostrar como uma sugestão, uma indicação ou uma receita para ninguém aí, beleza? Eu vou apresentar essa unidade didática, foi realizada dentro da escola, né? O Hilda Rabelo Mata, que é uma escola da Regional Norte da Prefeitura Municipal, é aqui no bairro Heliópolis. Eu moro na rua da escola, então eu cresci nessa escola, apesar de eu não ter estudado lá, eu fiz oficinas lá e tudo. Meus amigos estudaram lá, ela daqui da minha janela eu consigo ver o muro dela ali. Então é uma escola que eu tenho uma relação muito grande, né? Eu cresci no bairro e eu sou professor da escola do bairro. Ela atende a vários bairros aqui da região, então da Universidade Público Grande. Somos 2 professores de manhã, só que não tem um PPP da educação física, também não temos um currículo básico, tem aquelas proposições curriculares que a grande maioria dos professores nem lê. Então, meio que cada professor acaba que na prefeitura trabalha um pouco da sua maneira, né? E não tem coordenação de educação física, né? Que geralmente as escolas particulares têm, né, um coordenador para organizar esse trabalho. Só que aí, gente, eu tenho um privilégio, né? Que eu tenho, na verdade, um parque esportivo, né? Eu falo assim, o meu espaço físico é algo muito, acho que, diferenciado em relação ao que eu vejo em várias escolas, inclusive das escolas próximas aqui, até as particulares. A maior escola é a minha, né, em termos de área para a prática motora, né, para a prática corporal, para a prática de esporte, aí cada um chama do que quiser, né? Mas eu tenho, na verdade, essa quadra poliesportiva aberta, essa quadra poliesportiva coberta, esse espaço aqui de trás, onde foram as aulas de vôlei da unidade, que são 4 quadras de peteca, mas a gente usa para o vôlei, até porque é só até o 9º ano, então a quadra é menor, é melhor. E esse espaço aqui do fundo, que tem 2 medidas oficiais de vôlei aqui, eu posso montar 2 quadras de vôlei oficial aqui, e ainda tem a quadra pelo comprimento aqui, que ela é uma quadra maior do que a quadra normal. Então eu tenho todo esse espaço aqui para trabalhar, né? E às vezes só a minha turma, né? Nesse espaço inteiro, 35 alunos. Então, é um espaço muito bom, não posso reclamar. E a minha materialidade também muito boa, mas, assim, depois, se quiser, Caio, depois a gente pode marcar um dia para falar da minha história nessa escola, né? Quando eu entrei, não tinha nada nessa sala, mas a gente foi construindo aos poucos. A direção apoia demais o meu trabalho, demais. Sou eternamente grato aos diretores e coordenadores da minha escola, porque, assim, tudo que eu preciso, então a gente tem muito material para trabalhar, tem muita bola de vôlei, muita bola de basquete, tem slackline, bola de beisebol, taco de beisebol, tudo que vocês imaginarem, coisa de ginástica rítmica, então a gente tem muita coisa mesmo, entendeu? E aí eu escolhi uma turma do 9º ano, né? Eu trabalhava com o 9º ano, eu tinha 4 turmas, eram 29 alunos, 17 meninos, 12 meninas. Eles já tinham sido meus alunos no 8º ano, em 2018, né? Essa experiência foi em 2019, antes da pandemia. E eles tinham 2 aulas semanais de 1 hora de educação física, beleza?
E aí, gente, eu preciso marcar isso, porque eu vou mostrar algumas coisas. Eu tinha estagiários, eu tinha 11 estagiários do programa Residência Pedagógica, que é um programa, né, de estágio supervisionado da UFMG. Eles ficaram 1 ano e meio na minha escola, com carga horária semanal de 10 horas. E eles participaram como sujeitos desse estudo. Alguns filmavam, alguns ajudavam nas atividades, e alguns observavam para depois fazer um relato do que eles viram. E no final a gente conversou com esses estagiários, que também as opiniões deles vão aparecer. Aí, só para marcar uma coisa, gente, eles tinham dias para ir, porque vocês podem ver, eles vão 10 horas semanais, né? Mas eu dou muito mais horas de aula. Aí algumas pessoas podem falar assim, mas aí é muito fácil, porque você tinha 11 pessoas para te ajudar. Na verdade, não, porque essa mesma aula, né, ela foi dada para todas as turmas do 9º ano, e tinha dia que eu estava sozinho. Então, essa unidade didática, ela foi aplicada, né, claro que com as características de cada turma, mas ela foi aplicada também eu, professor, sozinho. Né? Mas é claro que aí, para filmar, anotar, fazer o relato, essas coisas, os estagiários de residência ajudaram demais. E aí é onde eu entro na técnica, né, gente? Eu fui planejar a aula. Como a gente planeja uma unidade didática? Né? Você pensar assim, tá, eu já estava com a minha ideia de muitos anos que as experiências positivas, o sucesso na aula de educação física, ele é muito importante para a motivação e envolvimento dos alunos. Porque, na verdade, é para a nossa vida. Né? Eu acho que, assim, eu posso estar muito errado, mas eu acho que ninguém gosta daquilo que você não consegue fazer de jeito nenhum, sabe? Chega uma hora que cansa. Tipo assim, nossa, eu sou extremamente inabilidoso. E aí você vai lá, sei lá, você vai aprender a tocar um violão. E você nunca consegue nada legal no violão, nunca sai nada que te agrada, vai chegar uma hora e você fala, chato, tá chato. Sabe, você vai numa aula de dança, aí tá todo mundo para um lado, você tá para o outro. Beleza, 2, 3, 4, 5 aulas, você não melhorou, você não teve uma experiência de sucesso, possibilidade de você gostar daquilo vai se tornando cada vez menor. Né? Isso, né, como eu falei, vários estudos, né, dos autores da educação física escolar corroboram com isso, que as experiências de sucesso elas são extremamente determinantes para que os alunos gostem, né, da educação física, para que os alunos se envolvam. E tem uma pergunta que Bradolin faz no estudo dele, que eu achei sensacional, que é assim, a aula de educação física, ela oportuniza aprendizado para os alunos ou ela é um local de apenas expressão daquelas habilidades que os alunos já têm? Ou seja, é um local apenas onde os mais habilidosos se expressam e os menos habilidosos são meio que deixados de lado ou são meio que... Perdi a palavra, né? Como se fosse assim, né? O domínio todo dos habilidosos e os outros ficam à margem, né? Então, será que a aula de educação física ela ensina ou ela só expressa? E isso é uma pergunta que eu me fiz, porque a minha experiência como aluno, eu acho que muitas das coisas que, tipo assim, as coisas que eu tinha mais habilidade, quando era o negócio lá na educação física, eu me envolvia mais, expressava aquelas habilidades, as coisas que eu tinha menos habilidade, eu ficava mais para o lado, mais ali, e eu lembro que eu acho que eu passei a minha educação física escolar sem lembrar muito das minhas experiências de aprendizado mesmo. Né? Então, quando eu fui pensar em ensinar as técnicas de jogo, falei, beleza, agora eu já entendi que as técnicas têm que ser algo amplo, e vamos lá, bora oferecer para os meninos possibilidade de empoderamento, autonomia. Tá, e aí, como fazer isso? Porque, igual eu falei, né? O próprio Gonzalez fala, a educação física progressista, a educação física crítica, ela teve muito mais sucesso em falar o que não fazer, que a gente já sabe, ok? Tá, mas e como fazer? Falei, gente, agora, eu não sei fazer, não. Porque o que eu fazia? Por exemplo, se a técnica é algo cultural, como é que eu já trago isso pronto? O que eu fazia com os meninos? Eu nunca fui professor de ficar cobrando desempenho, mas eu chegava e falava assim, olha, gente, vamos aprender saque no vôlei, arremesso no basquete. Eu falava, ó, a técnica de arremesso é assim, não é obrigatória, né? Mas se você for assistir um jogo da NBA, você vai ver que a maioria dos arremessadores arremessam assim e tal. Então, assim, ó, tal, pocket, mão aqui na frente, não sei o quê, quebra a munheca, aquela coisa toda, beleza. Aí eu falava com os alunos, mas se vocês quiserem arremessar de outras formas, pode, não está errado. Só que, gente, eu já trazia uma técnica pronta, apresentava ela para os meninos, falava, mas se vocês quiserem fazer de um outro jeito, pode. Mas eu já estava trazendo algo pronto. Então, qual que é o diálogo que eu estabeleço com os alunos dessa forma? Se eu já falo com eles o jeito de fazer, o jeito certo,
Mas eu até possibilito que eles façam de outros. Mas olha, mas tem um jeitinho aqui que se eu fosse vocês, eu fazia dele. Então, de um jeito ou de outro, isso não estabelecia diálogo. Aí eu pensei, e se eles tiverem outras formas de realizar as técnicas? Outra coisa, será que eles querem aprender isso? Será que é relevante para eles? Porque eu estou aqui achando isso legal. Não, vamos lá trabalhar. O menino quer. E aí foi a minha pergunta. O que esses meninos querem aprender mesmo? Eles entendem a relevância disso que eu estou ensinando? E aí o pior, esse formato meu de dar aula, ele possibilita esse empoderamento, desenvolve autonomia? E aí deu esse bug na minha cabeça. E aí voltando, né, na literatura e tudo, Paulo Freire falou uma coisa muito legal, que é transformar a experiência em puro treinamento técnico é amesquinhar o que há de fundamentalmente humano no exercício educativo, o seu caráter formador. Se respeita a natureza do ser humano, o ensino dos conteúdos não pode dar-se alheio à formação moral do educando. Educar é substantivamente formar. Falei, então vamos lá. Vamos reprogramar essas aulas de voleibol. Eu já tinha as aulas planejadas, porque eu já dou voleibol há muitos anos. Eu já sabia mais ou menos como fazer. Fui replanejar. Então, primeira coisa, perguntar para os alunos o que eles achavam importante aprender no voleibol, o que eles sabiam de voleibol, o que eles queriam com o voleibol. Trabalhar com as técnicas numa perspectiva dialógica, dialogando o tempo inteiro com os alunos. Que aí a ideia era não trazer as técnicas prontas, é experimentar as diversas possibilidades de realização das técnicas, né? Na verdade, de cumprir as tarefas. A tarefa não é sacar? Qual que é a tarefa? Passar a bola por cima da rede? Quais as formas que a gente pode fazer isso? Não precisava de eu necessariamente chegar e falar, olha, gente, o saque é assim. E discutir as percepções sobre cada forma de realizar as técnicas. E aí eu ia dar a possibilidade de escolha dos alunos a partir desse diálogo no início e no final das aulas. Então, eu pensei exatamente nisso, em conversar com os alunos sobre o que eles queriam aprender, ver o que eles já sabiam, o que eles não sabiam, e experimentar. Bora experimentar. Vocês vão entender daqui a pouquinho, que a gente está chegando na parte realmente prática. Então, nessa conversa inicial da primeira aula, de 29 alunos, perguntei para eles, quem não gosta de jogar voleibol? Só 6 alunos responderam que não gostavam. Mas, na verdade, na última aula, eles me falaram que eles mentiram. Aquela coisa, a pessoa fala assim, gente, eu vou dar vôlei. Quem não gosta de vôlei? Eles, não, eu vou falar que eu não gosto aqui. Né? Mas, assim, depois vários falaram que não gostavam, depois passaram a gostar. Mas, naquele dia, 6 alunos só que falaram que não gostavam. Quem acha difícil? 15 alunos falaram que acham difícil jogar voleibol. E quem acha que não sabe jogar vôlei? 22 dos 29 alunos colocaram que não sabiam jogar. E aí eu perguntei, o que é mais difícil no voleibol? Aí falaram, saque, posicionar na quadra, jogo bolado, receber a bola é muito difícil, manter a bola no alto, a bola cai toda hora. E eles foram falando aquilo que incomodava eles no voleibol. Eu fui anotando tudo. E aí eu fiz com eles o que eu chamo sempre de um jogo diagnóstico. Isso aí a gente conversando, né, no início das aulas e tudo. O que é o jogo diagnóstico? Eu falei com eles, então nós vamos fazer o seguinte, toma a bola, vocês têm 3 quadras para vocês escolherem time, montar do jeito que vocês quiserem, quanto vocês quiserem, joga. Eu não vou apitar, nenhum dos estagiários vai apitar, se vocês tiverem dúvida me pergunta, mas eu prefiro que vocês se resolvam entre vocês aí mesmo. Eu quero só olhar. E vocês também vão ver como é que vai ser esse jogo. E aí eu anotei algumas coisas do jogo diagnóstico, eles foram jogar vôlei mesmo. Assim, 9º ano, toma a bola e vai jogar vôlei. E eu fiquei de longe, olhando. E aí o que eu pude perceber? Muitos erros individuais, claro, né, gente? Inclusive a minha escolha do voleibol. Por que escolher voleibol? Porque é um esporte que exige muito tecnicamente, porque o erro técnico dá ponto para o time. Por exemplo, no futebol, se você deixar uma bola passar debaixo da sua perna, não é ponto. Ponto, gol do Galo, gol do Cruzeiro, não. O jogo continua. O vôlei, não. A bola passou dentro do seu braço, lá para o jogo, ponto para o time. Então, como o domínio técnico é muito importante no voleibol, né, ele exige muito tecnicamente, eu escolhi o vôlei por causa disso. Eu sabia que é onde pegava mesmo essa questão técnica. E aí, é óbvio, muitos erros individuais, né? A gente que é professor sabe que o vôlei às vezes é meio caótico, aquele posicionamento extremamente confuso, isso foi o que eu anotei, tá, gente? Uma dificuldade grande de saque e recepção. Gente, tinha quadra aqui, assim, 9º ano e não sacava. Não saía saque, a bola não passava da rede. Aí a bola ia para o outro lado, a pessoa não sacava. Eu falei, temos um problema, né? Assim, não um problema, mas temos algo muito complicado. E aí
o que foram os relatos dos estagiários e dos alunos? O Pedro, a bola fica mais tempo parada do que em jogo, e as formas de passá-la são diversas. A Gabicha falou que ela viu uma falta de técnica, né? Que na verdade não é falta de técnica, né? Talvez da falta da técnica refinada. Ela colocou ainda de toque, de manchete, ela viu que os fundamentos do voleibol não eram executados. Os meninos falaram várias coisas. Basicamente, uma fala de um aluno foi isso aí. Teve muito erro de passe, de posição, foi muito embolado, e realmente foi. E aí eu falei com eles, o que vocês acham que vocês precisam melhorar? O que vocês gostariam de aprender? Aí eles falaram, basicamente, saque, posicionamento, manchete e toque. Foi basicamente isso. E aí, olha que legal, era exatamente o que eu já trabalhava no 9º ano. Só que olha como é que é diferente quando eu chego e falo assim, olha, gente, conteúdo de vôlei, vocês vão aprender saque, posicionamento, manchete e toque. De eu chegar, deixar os meninos jogarem e falar com eles no final, o que vocês querem aprender? E eles falarem exatamente aquilo que você já tinha pensado em ensinar. Eu nem precisei falar com eles, gente, que legal, porque foi exatamente o que eu queria. Mas é porque, assim, foi uma demanda deles, não foi uma demanda minha, entende? Por mais que ela seja a mesma. Eu chegar com uma demanda é muito diferente deles chegarem para mim no final da aula e falarem assim, nossa, professor, a gente precisa aprender a sacar. A gente precisa aprender a posicionar em quadra. Ah, não, professor, pelo amor de Deus, a gente não consegue fazer uma manchete. A bola não fica no alto. Então, assim, o jogo diagnóstico criou-se várias demandas que eles me falaram. E aí, a partir daí, eu falei, então, vamos trabalhar saque, posicionamento, manchete, toque. É isso que vocês querem? Bora, vamos fazer isso juntos. Aí, mais uma foto aí para vocês verem. Aí, gente, é o que eu vou chegar na parte principal. Não sei se é a principal, porque eu acho que tudo é importante. Mas é exatamente de assim, qual foi a diferença que eu fiz em relação ao meu trabalho anterior na técnica? Porque quando eu trabalhava o saque, eu chegava para os meninos e explicava como que era o saque. Gente, você segura o saque por baixo, né? Que ainda no 9º ano eles têm muito mais dificuldade de fazer o saque por cima. Então, primeiro, trabalhava o saque por baixo. Então, gente, vocês seguram a bola assim, vocês fazem isso, porque assim é mais fácil, porque assim biomecanicamente é melhor. Se você for pensar no acoplamento, tal, tudo assim, eu tinha milhares de explicações técnicas, biomecânicas, fisiológicas de por que fazer daquele jeito. Então, eu já chegava e falava assim, bora trabalhar. Aí o menino perguntava assim, professor, pode sacar de mão aberta? Eu falava, pode, mas é mais recomendado de mão fechada, mas você pode sacar de mão aberta. Só que, ou seja, eu já estava induzindo tudo. Eu já chegava com o modelo pronto. Aí o que eu fiz no conteúdo de vôlei? Eu falei, nós não vamos trabalhar com nenhuma técnica da forma, nenhum fundamento do vôlei, manchete, toque, saque, trazendo nada pronto para os meninos, nada. Eu anotei no primeiro do jogo diagnóstico as diversas formas que eu vi eles fazendo saques e falei com eles o que eles queriam experimentar. Falei, vamos ver pelo saque. E aí a gente viu que tinha aluno que sacava de mão aberta, né? Saque de mão aberta. Tinha aluno que sacava de mão fechada, com a parte lateral da mão, com essa parte. Não sei se vocês estão vendo minha mão, porque eu não estou me vendo, não, tá, gente? Com a parte lateral da mão. Tinha gente que sacava com a parte, né, com essa parte com a falange dos ossos aqui. Tinha gente que sacava com a perna dominante na frente, né, a perna direita na frente, ao invés do tradicional que a gente faz com a perna direita atrás, né, para quem é destro. Perna direita atrás. Tinha gente que segurava a bola muito alta, muito baixa. E tinha gente que soltava a bola antes de bater. Ou seja, eu elenquei todas essas variações e na aula de saque eu falei, nós vamos fazer essas variações. Como? Aí foi educativozinho mesmo. Eu vou mostrar um videozinho para vocês, mas foi assim, galera, agora vocês só podem sacar de mão aberta. Experimenta. Professor, mas eu já sei sacar de mão fechada. Não. Agora é mão aberta, você vai experimentar. Aí nessa hora a gente também, né, não pode ser, tem que ser diretivo em alguns momentos. Agora é assim. E aí eu obriguei, mas que na verdade assim, foi um diálogo com eles, né, a partir daquilo que a gente viu, eu obriguei a todo mundo experimentar tudo aqui, né? Tudo aquilo que foi falado, né? Aí no final do vídeo eu faço um resumo e eles falam como que eles... Pergunta assim, né? Se vocês tivessem que falar como é o saque por baixo, como é que vocês falariam? Aí a maioria foi votando, que é basicamente a forma como a gente ensina mesmo. Mas olha como é que é diferente eu chegar e trazer para o aluno assim, olha, sacar é assim. E eu chegar para ele e falar assim, por que a gente segura a bola embaixo? Aí ele viu que quando ele segura a bola em cima, é difícil para ele ter essa força lá. Entendeu? Então, essa experimentação das possibilidades que eles mostraram na primeira aula
né? Eles sacaram de diferentes formas a primeira aula. Aí muitos depois falaram, nossa, professor, eu sempre saquei por cima e eu não pensei nisso, que é mais fácil. É aquela coisa de você levar o aluno a ele mesmo raciocinar e, no final, quem, na verdade, ensinou a sacar foram eles que se ensinaram. Porque eles foram refletindo e falaram, não, assim é mais fácil, é mais difícil e tal. Claro, eu fui mediando ali o tempo inteiro, mas o aprendizado foi deles. Né? Eu não saquei, né? Tipo assim, não precisei mostrar o saque, eu não fiz hora nenhuma antes, né? Só ali naquele momento com eles para demonstrar o que eu estava falando, mas durante a aula eles que fizeram. Ou seja, eles experimentaram, tiveram a vivência corporal e depois eles refletiram juntos ali com a minha mediação sobre qual técnica que eles achavam melhor. Agora, olha que engraçado. Tinha um aluno, que era o Pablo, ele aparece até num vídeo ali depois de um saque, que ele não conseguia sacar. E ele ficou um dos mais empolgados com o vôlei, estava começando a jogar vôlei todo dia, recreio, essas coisas, e ele preferia sacar com a mão por baixo, com a mão por baixo, com a mão aberta. E ele terminou o ano sacando de mão aberta. E assim, não errava um saque, para ele estava ótimo. Agora eu, professor, eu vou chegar e falar, não, Paulo, saca de mão fechada, né, o saque por baixo, por quê? É mais eficiente? Que eficiência que é essa? Para ele o eficiente era, cara, eu não sabia sacar, agora eu não erro mais nenhum saque. Eu passo a bola lá, coloco a bola lá no outro lado da quadra, eles se virem para voltar ela lá. Isso foi, né? Eu já estou antecipando algumas coisas, mas talvez esse seja o maior empoderamento dele ali. Gente, eu não sabia sacar. Agora eu passo a bola lá, eu não erro um saque. Eu posso ficar aqui 2 horas. Ele falou isso. Pessoal, eu posso ficar 1 hora sacando que eu não erro mais. E ele era o único, foi o único. Que em 30 alunos, ele sacava com a mão aberta. Mas beleza. Passou, adorou o conteúdo. Então, só para vocês entenderem, aí eu fui dividindo as aulas assim. A segunda e a terceira aula, basicamente, com saque. Aí, na terceira aula, eu coloquei alguns elementos da manchete. Na aula 4, a gente trabalhou com a manchete, ou recepção de bola baixa, né? Recepção de bola. Aula 5, toque. Então, basicamente, até a quinta aula foi assim, gente, experimentando, discutindo o que é melhor, o que é pior. Ah, no toque. Ó, vocês vão fazer o toque com a bola encostando nos dedos. Agora vocês vão fazer um toque com a bola só batendo na mão. A manchete, a gente vai fazer assim, vai fazer assim, vai fazer assim. Como é que vocês veem outras formas de fazer? Ah, é assim, professor? Então vamos experimentar. E sempre discutindo com eles no final. Né? E as discussões não eram longas, vocês viram ali, aquela discussão no final ali dá uns 5 minutos. Não era também aquela aula muito teórica. E assim, várias atividades, né? Não era só aquelas atividades analíticas, igual a gente fez no saque. Né? Eu fiz pequenos jogos, fiz um tênis de manchete. Tem um videozinho no final que, se sobrar tempo e tudo, a gente passa. Né? Então, basicamente, foi isso. Aí, depois da aula 5, eu conversei com eles, perguntei como é que vocês se sentem em relação aos fundamentos. Eles, professor, já está bem melhor, a gente já está sabendo, todo mundo já sabe sacar, aquelas coisas. Eles foram dando feedback. Então, vamos passar para aquilo que vocês falaram, posicionamento, regras que eles pediram. E aí eu fui, fiz o histórico das primeiras regras do voleibol até chegar nas atuais, fiz um vôlei cooperativo com eles, que o objetivo é manter a bola mais tempo no alto, que é importante para eles explorarem mais essa questão da técnica, porque aí eles têm que manter mesmo a bola no alto. E aí a aula 8 e 9 foi regras oficiais e posicionamento, que eles queriam aprender também, rodízio e tudo. E depois a conversa final. E aí eu vou falar um pouco, né, já chegando na parte mais final, de como que foi o desenvolvimento das aulas a partir da percepção dos alunos e dos estagiários. A gente sempre conversava no final. Na segunda aula, no final da segunda aula, o Paulo falou assim, escreveu, né, no caderno dele de campo. Apesar de todas as dificuldades, ao final do processo foi perceptível a melhora de parte do grupo na execução do saque. Isso na segunda aula. Na quarta aula, a Gabriela já colocou. Até essa aula, a maioria dos alunos está sentindo menos dificuldade para jogar vôlei no geral. Estão sentindo que estão melhorando em relação às suas próprias dificuldades. Nessa mesma quarta aula, um aluno, estou começando a pegar mais facilidade, estou começando a ficar melhor agora. E o Pedro, na oitava aula, que é estagiário, colocou, considera essa aula como o melhor nível técnico de todo o conteúdo. Os alunos salvaram bolas de manchete e trocaram bolas mantendo bons ralis. Nesse momento, foi perceptível como os alunos estavam melhores tecnicamente e envolvidos com o vôlei. Cada disputa de bola tinha um incentivo dos demais alunos e comemorações por pontos obtidos. Então, assim, eu fiz um resumão, mas ao longo das aulas, os alunos foram relatando essa facilidade maior, a melhora, estavam mais confiantes, e os estagiários também colocando essas observações. Né? Coloquei que isso é um relato de aula, né? Igual eu falei, não dá para a gente mostrar tudo.
falei com eles, de acordo com a percepção de vocês sentem que o jogo está melhorando? Todos foram bem efusivos em falar que sim. As expressões, claro, muito, com certeza, bem melhor apareceram. Um aluno disse, claro, eu estou até acertando manchete. Nesse momento, uma aluna perguntou, e você, professor? Você acha que a gente está melhorando? Respondi a ela que sim, que a partir das nossas observações já era possível perceber um número muito menor de erros e um jogo mais fluido. Aí vocês percebem que a bola está ficando mais tempo no alto que no primeiro jogo? Também foi unânime a resposta que sim. Muito mais que a primeira atividade. Sim, bem mais, muito mais. Nossa, no primeiro jogo a bola não ficava no ar, não. Nesse momento, perguntei se eles estavam relacionando isso ao fato de cada um estar aprendendo mais a jogar. Eles disseram que sim. O fato que vocês falaram da bola estar ficando mais tempo no alto e o jogo estar melhorando faz com que vocês sintam mais prazer em jogar vôlei? Vários responderam ao mesmo tempo que sim. Alguns disseram, não, muito mais, fica mais legal, fica mais animado. E aí a gente chegou no final da experiência, na última aula, 25 alunos presentes, com uma clara melhora individual e coletiva dos alunos, um número menor de erros individuais, praticamente sem erros de saque, né? Chegou acho que na sexta aula todo mundo falou que já sabia sacar, e antes vários não sabiam. Eles falaram que passaram a gostar mais do esporte, os 25 falaram que 2 ainda não gostavam, não. Ah, não gosto muito de vôlei mesmo, não. Sendo que 10 afirmaram que mudaram, né? Lembra que eu falei no início, só 6 falaram que não gostavam. E agora que a gente já viu 12, né? Porque 2 ainda não gostam e 10 falaram que não gostavam e que agora gostam mais. Aí eu perguntei, do que vocês colocaram das expectativas e objetivos de vocês na primeira aula, do final daquele jogo diagnóstico, vocês acham que as expectativas foram atendidas? Aí eles falaram que sim. Aí algumas falas, depois eu vou voltar um pouquinho nelas, né? Antes eu não gostava não, né, de voleibol. Depois que aprende, fica mais legal jogar o jogo. Aí uma aluna, eu já gostava, mas agora eu gosto mais. E aí, gente, claro, né, fiz 225 vídeos de aulas, eu, os estagiários, mais de 9 horas de gravação, os registros pessoais, tudo para trazer esses recortes aqui para vocês. Né? Depois tem um registro também de áudio do grupo dos estagiários, que a gente conversou com eles no final. Né? E aí agora algumas citações para a gente fazer umas reflexões finais. Né? Dá para perceber bem que depois que o pessoal começou a aprender mais, todo mundo começou a querer jogar vôlei. Antes ninguém jogava, ninguém queria. Isso foi um aluno que falou, e aí eu relaciono isso com o que o Daolio fala, que numa aula de educação física, o aluno, por meio do seu corpo e de seus movimentos, aprende habilidades motoras e torna-se um pouco mais capaz de se relacionar com o meio ambiente e com os outros. Ora, não foi exatamente isso que aconteceu? Se o aluno não estava aprendendo, ele não estava mais capaz de se relacionar com o voleibol, então eles estavam querendo jogar mais, não foi isso que ele falou? E aí isso causou mudanças, gente, no cotidiano da escola de uma forma muito louca, como nunca tinha acontecido na minha vida. E não era só porque era a turma do estudo do mestrado, não. Nas outras turmas também. Tinham turmas que ficaram até mais fominhas de voleibol. Eles ficaram muito fominhas de voleibol. Começou a ficar mais interessante jogar. Todo mundo começou a querer jogar, mesmo se você não chamar. Aí dá óleo novamente. Para que servem as habilidades esportivas se não forem visando inserir o aluno na cultura corporal, a fim de que ele possa participar dela, apreciá-la, criticá-la e principalmente transformá-la? Então, o que aconteceu na escola? Gente, o voleibol virou um trem. Voleibol nos horários vagos chegou num nível que até os estagiários falaram que estava muito assustador, porque eles estavam lá 1 ano e meio, que era assim, se tinha um horário vago e alguma turma estava na quadra, às vezes eu estava lá no canto dando a minha aula lá para uma outra turma, aí eu ia ver a quadra de futebol, estava vazia, os meninos estavam jogando vôlei. Estavam trocando futebol pelo vôlei. Eu falei, gente, eles marcaram amistoso entre as turmas. Ah, professor, a gente quer jogar com a outra turma. Aí a gente marcou amistoso, filmou amistoso. Desafio com os professores, os alunos quiseram marcar, e nem foram os alunos do mestrado, não, uma outra turma quis marcar um desafio dos alunos contra os professores, então eu e os estagiários jogamos contra eles. E aí as falas, professor, hoje você não precisa nem mais chamar ninguém para jogar vôlei. Antes de você chegar, a gente já fica jogando. Antes, todo mundo jogava futebol. Até quem não jogava, fica jogando até você chamar. Eu odiava vôlei, agora estou querendo jogar toda hora. É porque agora as pessoas sabem jogar. Então elas têm mais facilidade, têm mais vontade de jogar. Ou seja, aí eu falei, realmente, as experiências de sucesso, a habilidade, ela, no meu caso, nessa minha experiência, ela foi muito determinante, pelo relato dos alunos, para que eles possam gostar, jogar e praticar. Por que isso não acontecia antes? E aí, conversando com os alunos, era muito nítido para mim que eles, como sujeitos da experiência,
eles participando, opinando, o que é melhor, o que é pior, o que vocês gostaram, o que vocês não gostam, faz desse jeito, experimenta do outro. Eu acho que esse desenvolvimento deles, dessa que eu já vou falando, dessa autonomia em relação a às práticas, tipo assim, pô, eu fui lá, eu experimentei, eu não gosto disso por causa disso, o saco de vôlei é assim, assim, foi muito determinante, porque, gente, eu dou esse conteúdo de vôlei, tem 10 anos naquela escola. Eu não acho que eu sou um professor ruim, não. Eu achava que eu ensinava bem, mas nunca tinha acontecido isso. Né? Então, não, né, a gente podia pensar, mas também porque eu não estava fazendo estudo mestrado e tal. Tinha turma que nem sabia que estava tendo estudo mestrado, e isso aconteceu também. Então, eu fui vendo que a forma como a gente trata a técnica e o ensino é muito determinante no aprendizado e no envolvimento dos alunos. Que até aquele ano, né, de 2019, onde eu dialogava muito menos com os alunos em relação às possibilidades de movimento, eu não tinha esses resultados. Não sei se eles vão se repetir com os anos, mas já foi um choque na minha cabeça. Perguntei para eles, qual a importância de aprender as técnicas do jogo? Ah, melhorar o jogo, é a base do jogo. É a base do jogo, verdade. Se você não aprender, não vai nem entender. Alguns falaram que não tem como jogar sem aprender, que agora melhorou muito o jogo. Uma aluna destacou. É porque, tipo assim, antes a gente batia de qualquer jeito, aí era um trem horroroso. Nesse momento, outra aluna completou, não saía nada. Um aluno se dirigiu à aluna da primeira fala e disse que ela sacou pra caralho, sendo que ela respondeu. E eu acertei todos os saques de fora da quadra. Vale destacar que essa aluna era uma das que começaram o conteúdo sem saber sacar. Então, eles viram o quanto que foi importante para eles, porque, gente, tem coisa mais frustrante não saber, por exemplo, sacar no vôlei. Como é que vai gostar de vôlei se não sabe sacar? Eles viram tanto que aprender, esse aprendizado foi legal. Então, eu fiquei assim, gente, a gente ficou discutindo anos, né? Ensinar técnico, não ensinar, esportivista, tecnicista, progressista, sei lá, saudosista. E, gente, e olha como que a gente se perde muito nesse, sei lá, nessa briga, não sei, tão maluca, e às vezes, gente, as coisas estão aí, sabe? Os meninos querem aprender. Agora, a gente tem que ver como ensinar. Né? A gente não pode só simplesmente chegar, né? O que Paulo Freire fala, aquela educação bancária, ó, engole isso aqui, ó, goela abaixo para vocês. Porque realmente, aí eu vi que ao longo dos anos vários não pegaram. Mas quando eu já mudei e perguntei assim, o que vocês querem aprender? Vamos fazer diferentes formas para ver o que vocês gostam mais? Eu não trouxe a técnica pronta, como que isso mudou? E parece algo simples. E aí, gente, é igual eu falei, talvez alguns de vocês aí já estejam fazendo isso há anos, mas para mim foi algo muito novo. Né? É como eu chegar para um aluno, sei lá, se essa oficina fosse prática, eu ia chegar para vocês e falar assim, aprender a escrever, gente, esse aqui é o lápis, a gente segura ele assim, tem algumas variações aqui assim, mas é assim. Muito diferente de eu chegar e falar assim, olha, gente, vamos segurar o lápis assim e tentar escrever assim? Vamos segurar assim, tentar escrever assim, 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 com a outra mão e tal, e depois assim, e aí, aqui com essas pessoas que estão assistindo essa oficina, qual que vocês acham mais fácil? Diego, mais fácil sim, pô, claro, porque assim, pô, sim, você é doido e tal. Mas, ou seja, a gente conversou, eu perguntei, eles puderam falar, eles puderam experimentar. Eu não cheguei e falei assim, beleza, vou ensinar a oficina de pegar no lápis. Ó, lápis é aqui, pega assim, escreve assim, pronto, aprenderam. Eu acho que isso foi tão novo para mim que eu fiquei muito assustado de como que eu nunca tinha pensado e como que eu nunca tinha feito. E aí, pensando no empoderamento, né, do ponto de vista da educação crítica, os educadores não podem dar poder às pessoas, aquilo que a gente falou, né, podem torná-las capazes de aumentar as habilidades e recursos. Ninguém é autônomo primeiro para depois decidir, a autonomia vai se constituir na experiência de várias e inúmeras decisões que vão sendo tomadas, que é de Paulo Freire. Eu pego a fala do Pedro para falar do empoderamento e autonomia. Definitivamente, os alunos estão se empenhando no jogo. Percebe-se que estão gostando e se divertindo, sendo frequente no discurso deles a necessidade de melhorar a recepção e o tempo de bola, por considerarem esses os pontos que estão prejudicando o jogo deles. Percebi durante as aulas que estão se divertindo mais e motivados a melhorarem. Vejo como fruto dos momentos de êxito conquistado por eles até essa aula. E aí, gente, eu podia colocar vários exemplos aqui que eu falo que eu acho que casos que a gente pode pensar que houve sim um empoderamento, uma autonomia, né? Nesse momento, um aluno se dirigiu, eu já até falei disso, para essa aluna Yumi, né? Falando que ela sacou pra caralho, ela falou, acertei todos os sacos fora da quadra. Um outro aluno, eu não sabia nem como sacar no início, nem fazer manchete. Até onde a bola vai agora já dá para saber melhor, professor. Eu odiava jogar vôlei, agora estou querendo jogar toda hora. Até eu com esse bracinho fininho estou sacando melhor que você.
Foi o melhor jogo, a melhor aula. Perguntei por que ele respondeu. Eu achei melhor porque eu acertei os negócios tudo. Aí a Gabriela, quanto mais o jogo rende, mais animados, motivados eles parecem. E isso tem a ver com a questão técnica, acerto dos movimentos. Um outro aluno, todo mundo conseguiu sacar, professor. E aí eu coloco a construção coletiva da unidade, o aumento da prática de voleibol na escola, maior confiança dos alunos. Eu acho que todos esses exemplos aqui, eles me permitem afirmar que essa forma de trabalho, ela possibilitou uma autonomia e um empoderamento desses alunos, né? E aí, gente, para a gente fechar na formação de professores, o Elias falou uma coisa muito legal sobre a nossa formação como professor. Todos nós aqui, na maioria das coisas que a gente aprendeu, foi com instrução direta, falando o que tem que fazer e pronto, acabou. Quando a gente vira professor e vai colocar em prática, a gente tende 100% a reproduzir isso. Quando a gente não pode reproduzir isso, é um desafio a pensar outras formas de aprendizagem. Aí a Fernanda colocou, estamos mal acostumados a simplesmente jogar as informações. Olha, a mão é assim e tal, vocês têm que fazer isso, faz isso. Não, ele levou os alunos a terem consciência mesmo, consciência corporal, consciência do que estavam fazendo. Os alunos conseguirem pensar o que eles têm que fazer e não simplesmente porque alguém falou para eles o que é certo. Então, acho que esse foi o ponto mais interessante mesmo, de levar os meninos a criarem essa consciência de por que eles fazem dessa forma e não simplesmente jogar isso para eles. E aí a Amanda, a Cabrito. E uma coisa que eu acho que foi o que mais marcou, eu acho que vai muito também pelo jeito como ele abordou as aulas. Numa conversa, não era só aquela aula igual o Elias falou, você chega lá, manda fazer e pronto. Ele conversava muito com os meninos. Acho que isso é muito interessante para eles entenderem o que está acontecendo. E aí, para fechar, o Guilherme, achei interessante o entendimento dos alunos por parte que eles estavam aprendendo. Não foi só um pega, faz, obedece e aprendeu. Foi um, por que estou aprendendo? Como devo aprender? Por que deve ser dessa forma? Não foi só copiar o que é sempre colocado como certo. Então, galera, para as considerações finais, eu acho que a gente precisa sim refletir sobre a prática, né, fugir daqueles manuais de ensino que a gente tem. Esse aprendizado técnico, ele pode ser sim um fator de empoderamento e autonomia dos alunos, proporcionando maior controle do corpo e envolvimento nas práticas corporais, mas para isso a gente precisa sim ressignificar o conceito de técnica para além só da mecânica do movimento, considerando o contexto, a cultura, o sujeito, o que para aquele sujeito é eficiente, né? Sacar no vôlei, colocar a bola para o outro lado, para aqueles alunos já foi o auge, assim, pô, eu cheguei no 9º ano, eu não sabia sacar, agora eu sei, eu consigo colocar a bola em jogo. E pensar os alunos enquanto sujeitos protagonistas, não apenas espectadores, né? Os alunos protagonistas do processo de aprendizagem, refletindo, experimentando, opinando e construindo. E é claro, gente, se houve empoderamento dos alunos, eu acho que eu me empoderei demais também, enquanto professor, a partir de todas essas novas ferramentas que eu ganhei. Beleza? Aí vou fechar com a educação libertadora, é fundamentalmente uma situação na qual tanto os professores como os alunos devem ser os que aprendem, devem ser os sujeitos cognitivos, apesar de serem diferentes. Este é, para mim, o primeiro teste da educação libertadora, que tanto os professores como os alunos sejam agentes críticos do ato de conhecer. Isso é uma frase de Ira Shor, do debate com Paulo Freire, né? Se depois quem quiser anotar aí, o e-mail, o WhatsApp, né? O pessoal aí do Pensando pode divulgar também. Beleza? Muito obrigado a todos que tiveram paciência até agora. Muita coisa para falar, gente, desculpa. Ah, bom, e nós vamos falar mais, Diego. Não, é porque é ruim, só eu falando, sabe? Só eu falando, eu ficava assim, gente, esse povo já deve estar dormindo lá, sabe? Mas é porque é tanta coisa, gente, é tanto vídeo que eu queria mostrar, é tanta coisa. E é isso, para dizer que a palavra estava aberta para conversar com o Diego. Diego, você conseguiu ter algumas experiências pegando esse mesmo modelo de ensino de técnica em outras modalidades? Ou foi bem no finalzinho e chegou a pandemia? Como é que foi? Não. Tive sim. Claro que sim. O voleibol, como basicamente o voleibol, o domínio técnico é muito forte, né? Tipo assim, é um esporte, gente, que ele não acontece da forma como ele é socialmente, né, praticado se não tiver domínio técnico. Não tem como. Futebol você ainda consegue alguma coisa, um handball, um basquete, mesmo que fique 0-0 ali, mas o voleibol é insuportável. Então, no voleibol foi mais forte isso, assim, sabe? Porque eu acho que os alunos viram muito que, velho, eu preciso aprender a sacar, senão o jogo não inicia. Né? Então, agora, por exemplo, quando eu fui trabalhar com os alunos no final do ano, por exemplo, basquete, futebol, eu trabalhei, claro que não da mesma forma, mas assim, dentro dessa perspectiva. Galera,
como é que a gente arremessa aí? Vamos arremessar na cesta aí, vamos ver. Né? Assim, no conteúdo de vôlei, eu tive um cuidado de filmar tudo, anotar o que os meninos falavam, o que não falavam. Aí depois eu assisti o jogo diagnóstico para elencar tudo para eles certinho. Depois isso foi ficando mais fluido. No próprio basquete mesmo, até mostrar para os meninos que eu aprendi a jogar basquete com o Jurandir de um jeito que eu achei bem legal, beleza, para mim valeu. Mas que assim, aí eu fui mostrar para os meninos, eu sempre mostro os vídeos, né, às vezes nas primeiras aulas, fui mostrar que mesmo na NBA tem muito jogador que arremessa de forma diferente. Então, tipo assim, pô, bora lá na quadra e bora arremessar, vamos discutir. O mais legal, respondendo a sua pergunta, Gabriel, é que a partir desse conteúdo, eu vi que mudou a forma como os meninos estavam lidando com o aprendizado, sabe? Eles estavam muito mais participativos de, tipo assim, de opinar, de assim, professor, assim é mais fácil, assim é mais difícil e tal. E antes eles eram, eu sempre tive muito boa relação com meus alunos, não tem problema nenhum. Mas eles eram tipo assim, o professor falou, tá ok, eu vou lá e faço. Agora não, eles estavam sedentos por falar. Então, assim, professor, você viu que eu pulei com tal perna e eu consegui ir mais alto, sabe? De me dar feedback. E eu acho que para eles foi novo isso. E aí eu fico meio com vergonha, porque eu pensei assim uma hora, assim, gente, esses meninos tiveram aula com quem no 8º ano, que eles não sabem nem sacar no vôlei? Foi comigo mesmo. Então, tipo assim, alguma coisa estava errada, né? Eu quero conversar com o Diego, né? Voltei, gente, tomara que Voltou. Então, Diego, assim, primeiro eu acho que eu te agradecer por estar aqui com a gente hoje, né? Porque você foi falando... Na sua fala, assim, eu fiquei aqui pensando muitas coisas, né? Muitas coisas em relação ao tema específico da técnica, algumas coisas relacionadas à própria oficina, enquanto um projeto de extensão, vocês me fizeram pensar umas coisas em relação a isso. A mim não, né? Acho que a gente já tem discutido, né, pessoal, assim, que está no projeto, né? Quando você começa falando assim, gente, mas precisa chamar de oficina? A gente tem se interrogando também nesse... Que formato de oficina é esse, né? Assim, tradicionalmente, o que a gente pensa quando a gente está pensando oficina, mas o que uma oficina tem que tratar? E aí eu acho que sua fala, gente, ela é inspiradora, ela é chacoalhadora, ela tira a gente do lugar, e eu acho que ela nos coloca com responsabilidades, né? Assim, fiquei te ouvindo e fiquei nesses estágios, assim, de ser tocada por isso tudo que você estava falando, né? E das coisas que eu fiquei aqui pensando, primeiro eu fiquei pensando na perspectiva antes de ir para a educação básica, né? Fiquei pensando na formação de professores, né? Como o Valber falou, o Valber foi meu colega de turma, a gente estudou junto, né? E do que a gente foi conversando aqui, né? De fato, assim, a gente teve acho que, né, um curso que era muito bem demarcado, assim, a gente reconhecia, não, se vem determinado professor ou professora, a gente sabe um pouco, né, qual a orientação que vai ter, se vem um outro conjunto, a gente já sabe que outra orientação que vai ter. E fiquei pensando no que o Leandro comentou, né, assim, olha, a Elisângela traz muito moço para a gente ler, né, o Marcel Moço, mas ao mesmo tempo eu não conseguia, né, não conseguia pensar a técnica a partir dele. E aí, assim, fiquei pensando aqui, né, por mais também que eu tivesse tido acesso ao Moço no meu processo de graduação, e não sei nem se foi exatamente pelo currículo que eu tive acesso ao Marcel Moço, gente, o currículo prescrito, eu acho que talvez ele tenha aparecido mais na dimensão dos grupos de estudo e pesquisa que eu fui me envolvendo. Eu fiquei aqui pensando, né, assim, como que quando a gente vai dizendo que o professor ele vai se constituindo como professor, né, que ele não está pronto, é porque me parece que algumas fichas elas vão fazendo sentido para a gente aos poucos, né? Não é que a gente chega na escola e sai mobilizando, né? Assim, tudo que a gente aprendeu ou vai atrás, né? Fiquei pensando um pouco nisso, né? E acho que é por isso que essa dimensão da sua fala ela pode ser um pouco, quando eu chamo de chacoalhada, ela ser um pouco perturbadora para a gente sair de alguns lugares, né? Então, legal te ouvir nisso também. E, ao mesmo tempo, gente, assim, fiquei aqui pensando, né? As marcas da educação física. Porque por mais que a gente possa ter, se a gente teve acesso, né, a essa outra noção de técnica, tem marcas que são tão profundas da educação física que é difícil a gente ainda
né? Às vezes não teve acesso, mas ainda tendo acesso, é difícil mobilizar esses outros referenciais, porque a marca tá ali muito pesada, né? Ô, Diego, gostaria de fazer um comentário também, mas eu queria comentar o seguinte, que eu sempre fui uma pessoa com muita facilidade, né, para fazer o gesto técnico e tal. Então, eu sempre fui desses alunos que gostavam da educação física, sempre tive muita oportunidade de praticar várias práticas corporais ao longo da minha infância e adolescência. E quando eu cheguei na graduação, e eu encontrava essa resistência de trabalhar a técnica, né, na licenciatura e tal, do jeito que a gente conhece tradicionalmente, só que eu não tinha essa visão da técnica sem ser aquilo, sabe? E eu tinha muita dificuldade de negar a técnica na aula, mas é isso, também não queria fazer aulas em que a técnica fosse colocada de uma maneira que engessa, né? Ao invés de libertar, falando assim, que você usa muito Paulo Freire. E aí, eu estou em busca ainda, né? Porque esse é o meu 3º ano, então, quer dizer, presencialmente mesmo, eu fiquei 1 ano e meio na escola. E eu estou nessa busca. E aí, a sua apresentação, cara, me deu umas pistas, assim, para pensar, sabe? Então, eu estou bem feliz, para falar a verdade, que o tema não foi da ginástica, que foi da técnica aqui, porque é uma discussão que eu gosto muito de fazer e que eu ainda não tinha parado para pensar nessas outras possibilidades. Então, muito obrigado. E eu acho que eu vou ficar até o fim, mas se eu não ficar, depois eu quero que você me mande o vídeo por e-mail, por causa dos direitos dos meninos lá de imagem, beleza? Não, beleza. Caio, assim, eu acho que algumas coisas, igual eu falei, a gente trata como pronto, né? Quando que eu ia pensar em rediscutir o saque do voleibol? Tipo assim, velho, igual. Eu também nunca tive muita dificuldade, eu não era dos mais habilidosos, né? Tipo assim, não era o primeiro a ser escolhido, mas não era o último. Então, eu estava na barca, e para algumas coisas eu tinha mais. Para as coisas mais expressivas, como a ginástica, a dança, as lutas, né? Eu sempre tive muita facilidade. Eu lutei minha vida inteira, dancei minha vida inteira. Então, quando tinha uma aula de ginástica, eu era muito bom, eu já tinha abertura, eu já treinava muito, então eu conseguia fazer algumas paradas de mão, umas coisas assim. Então, para mim, a educação física ia lá, mas essa pergunta que o Bradolin faz para mim, ela também deu um bug na minha cabeça, se as nossas aulas elas são locais de aprendizado ou de expressão de habilidades. A gente está realmente proporcionando aprendizado? Aprendizado teórico? Beleza, mas e o aprendizado técnico? E o aprendizado prático? Aí eu fiquei assim, será que na minha experiência como aluno eu aprendia nas aulas de educação física ou eu expressava as minhas vivências na aula de educação física? Porque aí, se a gente for pensar, né, Caio, você que foi o habilidoso, você teve 1000 momentos de se expressar e esses momentos, com certeza, causam mais aprendizado pela prática, né? Mas e aquela galera que não, sabe? Tipo assim, pô, eu não era habilidoso, então eu já jogava pouco, eu era pouco escolhido, eu dava um migué, eu também não me propunha muito. Então, às vezes a pessoa, gente, nós temos, né, eu falo educação física, nós temos os alunos ali na prefeitura, por exemplo, desde o 1º ano do fundamental, depois até o ensino médio, vamos colocar os 9 anos do fundamental, mais os 3 do ensino médio, 12 anos. Para mim é inconcebível que os alunos se formem no 3º ano do ensino médio aprendendo muito pouco em educação física, habilidades mesmo, sabe? A gente precisa que os alunos se relacionem melhor com o próprio corpo deles, ou então a gente vai para a sala de aula e assume que nós vamos ter uma disciplina teórica. Também, se tiver uma reforma e for isso, eu não vou concordar, mas vamos, eu tenho... Tanto que, igual, agora na pandemia, eu estou tranquilo que eu tenho material para... Vocês já viram, né? Eu posso ficar 6 horas falando. Então, eu tenho material para discutir com os meninos o resto da vida, mas eu não acho que é só isso. A gente precisa da prática e a gente precisa fazer com que os meninos se expressem, se relacionem melhor com o próprio corpo. E aí eles ficam 12 anos na nossa disciplina e aquele espaço é só um local de expressão de habilidades, expressão dos mais e dos menos, não é um local de aprendizado? Não pode. E aí isso também foi um bugzinho na minha cabeça, viu, Caio? Quando eu comecei a ver que mesmo sendo aquele professor legalzão, tipo, pode fazer, vamos lá, vamos dialogar, eu dialogava pouco. E talvez o fato de dialogar pouco causou pouco aprendizado ao longo dos anos. Diego,
Isso, Valber. Eu levantei a mão aqui. Beleza. Deixa eu baixar aqui. Não, vou pegar da sua fala essa sua última colocação, assim, como espaço de expressar, né? E aí eu vejo que, assim, quando você fala dessa angústia de... Eu tô meio deitado aqui, deixa eu voltar o celular de novo. Eu também passo por alguns questionamentos na escola. Aí Giovana perguntou sobre os parceiros, né? Como é que é isso com a equipe de trabalho. Então, eu sou privilegiado numa escola que a colega de trabalho que está lá comigo é a Mari Malta, ela é até do grupo, e ela também vai nessa linha que a gente pensa de problematizar, enfim, de saída do feijão com arroz da educação física e experimentar, né? Talvez é nessa dinâmica. Mas a sua última fala me provocou no sentido que me fez pensar que a angústia, talvez, aí eu queria compartilhar com vocês, é que, assim, fica muito restrito a educação física pensar o corpo como expressão. E aí a gente conta com 2 aulas, às vezes com BH tem uma realidade de mais materialidade, aí você colocou da sua escola, a minha escola tem muitos materiais, mas assim, 2 quadras só, uma aberta, outra fechada, não tem esse espaço privilegiado como a sua. Cheguei até, por um tempo, pensar que a minha escola era melhor de BH também, mas não é. A gente vai, agora na pandemia, então eu tenho refletido bastante sobre, enfim, questões da escola, não meramente só da educação física, mas pensar a nossa disciplina e pensar que é só ali que as pessoas estão expressando é muito, entendeu? É muita responsabilidade para a gente. E aí a angústia que me dá é nesse sentido. Eu vejo muito pouco, e aí no terceiro ciclo, talvez no primeiro ciclo, aí a minha realidade aqui de Contagem, é uma outra dinâmica, mas também fica muito restrito à dinâmica corporal, o expressar, o dançar, ou o dialogar, muito restrito na educação física. Isso pesa, porque chega lá, os meninos querem jogar também, eles querem fazer, eles querem exercitar. Os pequenos, os adolescentes já estão numa perspectiva já da lei do menor esforço. Talvez pela adolescência e outras questões importantes dessa relação com o próprio corpo, né? Porque o que acontece? Lá na educação física, eu problematizo muito com os meninos. Não tem como você passar despercebido. Você vai para a quadra e vai jogar, a sua expressão ou não expressão fala muita coisa. Na sala de aula com as outras disciplinas, o cara, se ele não quiser perguntar das dúvidas dele, ele nem aparece na sala. O professor não tem essa dinâmica de expressão, de pensar que ele elabora o pensamento para ele executar as tarefas dele, seja motoras ou, enfim. Eu estou colocando para você porque tem uma coisa que tem me angustiado nesse sentido, de que fica muito restrita a educação física pensar nessa expressão corporal de forma ampla e de forma problematizadora, entendeu? Nas outras disciplinas, eu vejo muito pouco, muito dinâmicas corporais, debates, abrir a fala para escutar os meninos, né, para ouvir o que eles trazem e não já chegar tudo pronto. Então, assim, aí eu fico pensando, a Giovana comentou das responsabilidades, ao mesmo tempo que eu me coloco no lugar de pensar essa responsabilidade que eu tenho com a área de conhecimento que eu trabalho, mas eu também fico pensando, como que é essa organização na escola? Até que ponto tem que se pensar no espaço só da educação física para fazer isso ou para refletir sobre esse corpo, né? Então, isso me angustia, porque é algo que é pouco, você pensa em 2 aulas, tem escola que é uma aula só, então essa dinâmica da expressão, ela se limita bastante e aí traz mais responsabilidade para a gente ainda. Então, é uma provocação que você me fez e eu estou devolvendo para vocês, assim, como é que é na sua escola? Esse corpo atuante é só na sua disciplina? Ou é nas outras disciplinas? Como que eles ocupam esses espaços da escola, da quadra, do pátio, entendeu? Como é que funciona? Aí, Valbir, assim, o debate, né, das outras disciplinas em relação a isso, aí eu não consigo entrar, né? Mas assim, o que eu vejo
Na minha escola eu vejo práticas bem legais em relação a isso, né? A gente tem alguns professores, né? Sei lá, não sei se está dentro do que você perguntou, mas, por exemplo, o próprio professor de ciências é um cara muito bacana, assim. Mas, assim, um pensamento diferenciado. Ele é ator, ele é da Luna Luneira, daquela companhia maravilhosa, o Marcelo, assim. E aí ele é professor de ciências, então é um cara que tem uma vivência artística fenomenal. Então ele me pede um monte de material, corda, não sei o quê. Aí eu vejo ele está com os meninos lá no hall da arquibancada, fazendo experimentos, enfim. Mas, por que eu vou te colocar esse mas? Essa responsabilidade da expressão corporal, eu acho que ela está, sim, maior na educação física, sim, independente de qualquer coisa. Talvez na arte também. Mas eu acho que arte, né, a disciplina envolve tanta coisa. Por quê? Aí eu vou ler uma coisa que é, inclusive, do Alexandre Vaz, né, falando de Adorno, que ele coloca aqui, ó. Eles defendem que existe uma educação do corpo em todos os espaços e tempos sociais da escola, né? Todos espaços e tempos sociais, porém é na escola que isso se cristaliza de forma ímpar, né? Eles falam que na escola o corpo é educado de forma ímpar. E aí eles falam que, apesar de algumas disciplinas que tratam diretamente ou não de questões relacionadas ao corpo, como ciência, religião, também reforçarem essa educação, é a educação física que, de modo mais explícito, toma o corpo como objeto. E, por trabalhar diretamente com o esporte, que se encaixa no perfil educador e civilizador do corpo na escola, além de contribuir para a mecanização do corpo na sociedade, é que a educação física escolar contribui não só para a escola, mas também para a sociedade no processo de alienação e submissão do corpo. Porque, basicamente, né, nessa fala do Vaz, é que ele coloca que, assim, galera, a responsabilidade desse trabalho com o corpo, com as técnicas corporais, maior é nossa. Porque quando você pegar lá na ementa, né, assim, as práticas corporais, elas estão na ementa da educação física. É muito legal o professor de ciência sair para fazer com os meninos um experimento e tal, mas isso ele está extrapolando, pelo que eu entendo, professor de matemática, de português. Mas a gente é o nosso objeto, sabe? É igual você falou, a gente vai para a quadra, a gente vai em algum momento para a quadra ou para o espaço aberto, para o menino correr, porque isso, né, como diz assim, o correr na aula de ciências, ele pode ser um meio de um menino estudar algum fenômeno, alguma coisa. O brincar na aula de matemática pode ser o meio para o menino aprender não sei o quê. O brincar na nossa aula não é o meio, é o fim. O correr pode ser o fim. O jogar pode ser o fim. Entendeu? Então, eu acho que é, sim, muita responsabilidade, concordo com você. Eu acho que, em termos de expressão, sem ser expressão corporal, expressão técnica, eu acho que a escola deveria se preocupar, sim, mais com os alunos, de se expressarem, falar, perguntar, dialogar, né? A gente brincar, o Paulo Freire é o patrono da educação, né? Porra nenhuma, né, gente? Porque a gente vai ver educação bancária aí, né? Ele é super lindo na teoria, não estou falando mal dele, não. Eu falo assim, mas assim, toda a escola você vai ver lá, tem lá a frase zona do Paulo Freire, e o professor está lá dentro da sala, lá, cala a boca todo mundo, a matéria é essa, e o menino repetindo. Ou seja, eu acho sim que a escola ainda usa pouco disso, sabe? Da pedagogia da autonomia, da educação para o empoderamento. Eu acho que a gente tem, sei lá, teorias tão legais, né, cara? Eu li esse diálogo do Paulo Freire com o Ira Shor, cara, é fenomenal esse livro. Aí eu falo assim, gente, como que a gente ainda pode ficar nessa coisa mesquinha do professor detentor do conhecimento e o aluno só receptor de conhecimento, sabe? E aí, Valbin, só para fazer uma última coisa, a gente tem um problema que eu acho que a gente nunca vai conseguir lidar com isso. É a única disciplina que o erro é explícito. O menino errou o exercício de matemática, de português, igual você falou, você ficou quieto lá, não falou a dúvida, errou tudo no caderno, o professor está corrigindo lá, ninguém sabe. Lá não, cara. Na educação física, se ele errou, todo mundo viu. Se ele caiu, todo mundo viu. Se o saque não passou, todo mundo viu. Se ele chutou a bola, foi para fora da escola, todo mundo viu. Né? Então, a gente precisa, sim, lidar com a expressão corporal o tempo inteiro. E trabalhar isso com o aluno, né? A questão do erro. Né? É muito difícil. Você falou uma coisa ótima. O aluno ele não passa despercebido na educação física, porque até quando ele tenta passar despercebido, ele é muito percebido. Né? Então, a gente precisa lidar o tempo inteiro com o corpo, com o erro, né, com o erro, o erro no jogo, com o corpo se expressa de maneiras diferentes. Na sala de aula, não. Todo mundo sentadinho ali, parece que é todo mundo igual. Né? Ninguém é mais forte, ninguém é mais fraco, ninguém é mais gordo, ninguém é mais alto, ninguém é mais magro. Está todo mundo meio igual, numa cadeirinha com um caderninho.
Não sei se eu ajudei na reflexão aí, Valdir. Luísa? Tá. Estava aqui, a sua fala final do erro explícito, Diego, já puxou uma coisa que eu estava querendo perguntar. Foi bom que você levantou a bola para eu cortar, já que a gente está falando de técnica. Eu queria que você falasse primeiro, até parabenizar também, né? Que eu estou aqui pensando muito, porque a fala foi muito legal, realmente muito provocadora, como a Giovana falou mais cedo. É legal revê-lo depois desse tempão. E eu queria saber como é que se deu essas diferenças, porque os alunos, bom, eles chegam com conhecimentos prévios, né, seja daquela modalidade específica, seja com outras coisas que eles vão se apropriar para poder conseguir desenvolver aqueles fundamentos, né? Seja no vôlei, que foi o que você observou especificamente no mestrado, mas nas outras experiências que você desenvolveu essa proposta, como é que foi esse convívio entre aqueles estudantes que já são ótimos e já têm uma técnica mais apurada e mais próxima da reprodução do alto rendimento, com aqueles outros que, por vezes, estão ali, estão até melhorando bastante, mas eles ainda estão distantes do outro. Como é que foi isso tudo? Oh, legal demais, Luísa. Assim, eu acho que isso também é um gargalo que a gente tem, né? Porque igual você falou, e falou muito bem, a gente... Pô, você chega no conteúdo de vôlei, eu tinha aluno que sacava por cima, assim, tipo, forte pra caramba, e um aluno que não conseguia fazer a bola passar por cima da rede, nem se ele sacasse do meio da quadra. Aquele aluno que se jogava no chão dando uma manchete, o outro que a bola... Ele, tipo, assim, a gente nunca pode ser o eterno romântico e falar, é fácil. Não, não é. Tem conflito? Tem. Mas o que é legal... eu acho que todos nós aqui, né, que somos professores, a gente entende muito bem como que também as nossas turmas, elas vão ficando um pouco com a nossa cara, com a condução que a gente dá. Né? Se você é um professor mais aberto ao debate, a sua turma vai ter uma tendência a debater mais. Se você é um professor, por exemplo, que limita muito os alunos qual seria a melhor palavra para usar? Por exemplo, se você é um professor que não aceita, sei lá, discriminação de forma alguma, limita muitos meninos, igual na minha aula, cara, não existe piadinha, nada, sabe? Piadinha homofóbica, racista, machista, nada, sabe? Isso eu converso com os meninos no início do ano de forma muito clara, e eles já alguns pessoas comigo 2 anos. Então, quando chega no 9º ano, que é muito engraçado, eu já dei aula em escola particular. O 9º ano da prefeitura, gente, ele é quase um ensino médio, porque é uma galera, são os formandos, eles são muito mais desembolados. Sabe quando as coisas fluem melhor, Luísa? No seguinte sentido, existe, sim, aí eu vou falar do tratamento. Existe, claro, os melhores e os piores, vamos falar assim, né, de uma forma bem geral, generalista, mas existe também um respeito, um entendimento dos meninos, que existem essas diferenças e tal. Agora, no jogo, na prática, como que foi isso? Por exemplo, no primeiro dia, joguem. Aí, claramente, isso está no relato lá, depois, quem quiser ter acesso à minha dissertação, está no relato. Claramente, as quadras se montaram com a galera muito competitiva, do alto rendimento mesmo, assim, basicamente os meninos, que já são muito assim, né? E umas 2 meninas, eu acho, nessa quadra. Uma outra quadra, que era uma quadra mediana, de uma galera que já jogava bem recreacional e tal, e a terceira quadra que a gente, tipo assim, sabe, você meio que a quadra dos excluídos, assim. Ah, gente, ninguém gosta de vôlei, ninguém sabe jogar, vamos juntar a gente aqui, ficar nessa quadra aqui. Foi um pouco assim, sabe? Só que aí, ao longo do conteúdo, eu não fiz nenhuma intervenção. Ao longo do conteúdo, com as atividades juntas, os grupinhos, eu falo, junta esse trio com esse, monta um time. Eles mesmos, até porque por ser assim, no 9º ano, na prefeitura, eles estão lá na prefeitura a vida inteira, né? No caso, a mesma sala. Eles começam a ficar muito amigos. Então, no final das contas, os times já foram se formando e tinha gente habilidosa no meio, gente que ajudava. Se eu puder, eu posso até passar o clipezinho para vocês vão ver isso. Tem alguns lances de jogo, eles comemoram muito o ponto, mas eles também comemoram muito o acerto de alguém que não acertava, sabe? Tipo assim, alguém saca e acerta, tipo assim, fulano acertou, graças a Deus. Aquela coisa que é meio...
às vezes meio chacota, mas assim, positiva, e a pessoa comemora lá, porra, primeiro saque da minha vida, sabe, uma coisa assim? Eles têm um pouco isso, sabe? Então, no vôlei, que eu achava o mais difícil, mas na verdade não o mais difícil pela exigência técnica, o mais complexo para mim é o futebol. Porque o futebol ele envolve. Ele é um esporte separado, né, gente? A gente fala, os esportes, eles falam, handebol, basquete. Mas quando vamos falar de futebol, é outra pegada, envolve paixão, vida, amor, um trem maluco, né? Então, assim, o futebol eu acho que eu separo um pouco mais. Mas quando eu fiz a minha especialização em avaliação educacional, eu fiz uma proposta, na verdade, meu TCC é uma proposta de dividir os alunos não por gênero na aula, mas por habilidades. Em algum momento seja necessário isso. E eu faço isso até hoje, assim, olha, nós vamos fazer o seguinte, por exemplo, conteúdo de futebol, talvez isso te ajude a te responder melhor. Eu tenho 2 quadras, aí eu falo assim, gente, seguinte, hoje a gente vai jogar e tal, vou trabalhar algumas coisas, mas hoje eu vou trabalhar com passe. Quem aqui acha que já entende bem o passe, aí eu faço uma fala geral, que eu acho que é importante todos ouvirem. Eu falo assim, agora, quem quiser trabalhar mais o passe, aprender, como que eu dou um passe lá do pé, como que eu chuto, vou chutar de bico e tal, vamos ficar aqui. A galera que já se sente segura, que acha que essa parte prática não é necessária para ele agora, vai para outra quadra jogar. E, por incrível que pareça, o trem funciona muito bem. Sabe? Tipo assim, os meninos se dividem mesmo assim. Professor, eu até jogo, mas eu queria melhorar um pouquinho, eu queria aprender um pouco mais. Porque aí é difícil, por exemplo, quando você vai pegar no futebol, uma galera que é extremamente habilidosa, joga em clube, joga em campo e tal, e uma galera que não gosta nem de chutar a bola. E aí eu divido, eu peço para que eles dialoguem ali entre eles e tudo, e eles se dividam às vezes, tipo assim, vamos fazer 2 quadras? Então, uma quadra, por exemplo, no vôlei, na minha última aula do mestrado, eu falei com eles, olha, uma quadra, eu vou deixar que vocês adaptem. Vocês podem adaptar as regras se vocês quiserem. Na outra quadra, vai a galera que quer jogar com as regras oficiais que vocês aprenderam. Só que acabou que na quadra que eles podiam adaptar, que ficou a galera mais light, eles falaram, não, nossa, a gente quer jogar com as regras oficiais também. A gente aprendeu, vamos lá e tal. Então, eu acho, Luísa, que na minha prática, eu tento mediar isso o tempo inteiro e, em alguns momentos, deixando claro que tem alunos menos habilidosos, sim. Né? Não dá para ficar assim, não, você não é ruim, não. Nem que eu não sou ruim, professor. Cala a boca, a bola vem em mim, eu fujo. Como é que eu não sou ruim? Não, tipo assim, olha, não é que você é ruim. Você não praticou, vamos praticar? Então, tem momentos que eu já tive momentos em conteúdo de voleibol que eu fazia isso. Galera, eu preciso continuar trabalhando com os fundamentos. Mas eu já vi que tem um monte de gente que aprendeu. Quem aprendeu, que acha que não precisa trabalhar, vai jogar. Joga lá. E aí, quem é a galera que está com dúvida ainda? Aí eu ficava só com a galera que estava com dúvida. E eles, tipo assim, professor, a manchete é muito difícil, a gente trabalhando manchete. Como é que vocês acham mais legal de trabalhar? Vamos fazer um joguinho? Vamos fazer um educativo? Conversando muito. E aí os próprios alunos, sabendo que o clima na aula não é esse clima de cobrança, não é um clima de competitividade, de um poder botar o dedo na cara do outro, eles vão criando essa cultura de, tipo assim, um ajuda o outro, sabe? Não, vem, professor, não, deixa o fulano no meu time aqui, porque eu, tipo assim, eu sou bom, tipo assim, eu ajudo ele aqui e tal, e um dando dica. Então, não é tão fácil, mas está rolando bem. Assim. No meu 9º ano, isso rola muito bem até. Melhor até do que eu achava que ia rolar. Não sei se eu te respondi. Então é isso, galera. Acho que deu para ver, né, basicamente, como é que foi, Luiz. Eu acho que deu para ver. Alguns momentos você viu, né, uns mais habilidosos, ajudando talvez outros. Aí um erra, o outro vai lá e fala, pô, você errou essa, sabe? Eu acho que sim. É transformar o erro em algo mais leve e eles entenderem que vai acontecer e eles e assim, não sei se vocês puderam perceber que vocês viram muito pouco, mas cara, eu, os estagiários, tirando as horas que a gente tinha que direcionar uma atividade, a bola aqui, manda aqui, no geral era muito eles, sabe? Eles se resolviam, eles se ajudando, eles falavam do rodízio, rodou, não rodou não, e vamos a gente do lado aqui, tipo assim, se precisar de mim eu tô aqui, mas se virem aí, sabe? Então, acho que deu para entender e legal demais a fala do Pablo, que era esse que, né, no primeiro jogo lá, ele errando todos os saques, ele falava que não sabia sacar.
e ele, no final, sacando com a mão aberta, e ele fala, né, depois que aprende a jogar, fica mais divertido. E só tem uma última fala que foi legal, que ele fala assim, antes de você chegar, a gente já fica jogando. Eles entram para a quadra e eu chego no portão. Eu gravei, os estagiários gravaram isso. Eu fico no portão recebendo todos os alunos. Aí eles têm um tempo para entrar na quadra, eu tranco o espaço de quadra. E aí aconteceu o quê? Eles estavam chegando correndo e indo lá para as quadras, já pegando as bolas e ficando jogando. Aí tem até um vídeo que eles estão jogando, tipo assim, um grupinho. Ó, só de manchete, hein, galera? Porque eles falaram, os estagiários falaram que eles chegaram lá e falaram assim, não, pessoal, a gente precisa treinar manchete. Aí esse grupinho ficou jogando manchete. A Yumi, que é uma menina que até fala, que o pessoal fala que ela sacou pra caralho, que ela acertou todo o saco de fora da quadra. Ela com o João, que é o mais habilidoso da turma, o mais boleiro, assim, é um que lá no rodízio entra lá e faz a dança da bundinha e tal. Ele com ela, ele mandando a bola para ela, tipo assim, analíticozão, e ela devolvendo para ele de manchete, aí ele agora de toque e tal, no vídeo. Aí vem eu vindo, assim, aí eu chegando na quadra, eles tudo praticando. Aí eu cheguei e fiquei olhando e falei, tipo assim, deixa rolar. Aí o início da aula foi 10 minutos, eles treinando por conta própria, eu não falei nada. E os estagiários lá, tipo assim, Diego, eles estão chegando aqui antes de você trancar a quadra, eles já estão chegando, pegando bola de vôlei, treinando saque, treinando não sei o quê, treinando tudo. Então, assim, eu acho que é isso, né? O empoderamento, a autonomia, se Deus quiser que isso se mantenha, né? Que eles possam conseguir se organizar sem precisar de eu ficar falando. Ô, Diego, assim, é muito legal ver o vídeo. Primeiro que o vídeo dá saudade da escola, né? Eu falei isso na outra. Eu chorei, gente. Eu chorei montando. Né? Que a gente teve com o Carol. Carol também mostrou um vídeo. Seus vídeos estão dando muita saudade da escola, né? Nossa. E assim, é legal ver, Diego, e é legal te ver assistindo ao vídeo. Porque eu estava aqui ligada no vídeo e eu estava ligada em você. E você, assim, com esse olhar de um professor que foi tocado por essa experiência. Então, foi muito legal te ver assim, né? E, mais uma vez, assim, eu agradeço por você partilhar a experiência com a gente aqui hoje, né? Porque também a gente acaba sendo atravessado por ela. Então, bacana demais, viu, Diego? Foi uma tarde muito legal. Eu estava na sua defesa, mas lá na defesa a gente não pode dialogar, né, gente, com a pessoa que está ali defendendo. Então, assim, de fato, foi bem bacana poder conversar com você hoje aqui, viu? Obrigada mesmo. Eu que agradeço, Giovana, e agradeço o convite, gente. Estou disponível sempre que precisar. Eu gosto desses momentos, eu gosto do diálogo, do debate. E a gente está tão sozinho, né, assim, tão em casa, né, tão virtual tudo, e rever isso, né, ser transportado de novo para aquelas aulas, para a escola, foi legal demais. Não? Oi, tudo bem? Esperamos que sim. Eu e toda a equipe do Conexão Educação Física esperamos que esse vídeo tenha contribuído para a sua formação e para a sua prática pedagógica. Então agora, não deixe de curtir o nosso vídeo, compartilhar para outros professores e, claro, se inscrever no nosso canal. Ok? Mais uma coisa. Não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, pois lá estarão todas as nossas divulgações e informações. Fechado? Forte abraço!